Bom, pessoal, eu vou começar, e aí o pessoal vai chegando e a gente tem muita coisa aqui para dividir com vocês, então eu acho importante a gente começar no nosso horário, tá bom? Eu sou a Giovana de Gênova, sou gerente de conteúdo e educação aqui do IAB Brasil, e junto com a Estela, que também é aqui do nosso time, iremos acompanhá-los durante a nossa Masterclass de estratégias e ferramentas de IA para publicidade digital. Sejam todos muito bem-vindos, ok? Bom, a gente hoje vai começar, vou explicar a dinâmica hoje da nossa Masterclass. A gente vai ter uma abertura institucional, depois o Adriano e o Marcondes vão trazer aqui o conteúdo da Masterclass, e no final a gente tem um painel com a Ana Freitas. Então fiquem aqui conosco, porque a gente preparou com muito carinho tudo isso aqui para vocês, ok? Bom, para começar, eu vou aqui passar para a Denise, que é a nossa CEO, e é claro que a minha tela não quer trocar, óbvio, né? Uhum. Ai, gente, aqui, linda. Denise Porto Ubre, CEO do IAB Brasil, que vai trazer algumas novidades aqui para vocês e falar da importância da IA para o IAB Brasil. Denise, querida, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Obrigada, Jo. Pessoal, que alegria abrir essa masterclass aqui hoje. A gente tem muitas pessoas inscritas. Esse contador aqui não para de subir. A gente daqui a pouco está em 100 pessoas. A gente tem bem mais pessoas inscritas, então vai ser. A expectativa é grande em relação a essa masterclass de hoje. E como tem. Uma grande quantidade de pessoas, e esse é um evento aberto para não associados do IAB, eu vou pedir licença aos nossos associados para dar umas palavrinhas e contextualizar melhor os nossos convidados que não necessariamente estão presentes no nosso dia a dia. Bom, antes de mais nada, muito prazer. Meu nome é Denise, eu sou CEO do IAB Brasil. O IAB é a entidade que busca fomentar a publicidade digital no mundo inteiro. São 46 unidades no mundo inteiro espalhadas. A gente acaba cobrindo, então, todas as temáticas que estão inseridas nesse contexto de publicidade digital. E uma dessas temáticas, obviamente, é a inteligência artificial. E esse tema é prioridade para o IAB, não só Brasil, mas mundo inteiro. A gente tem um comitê e alguns grupos de trabalho que olham somente para esse tema. No final do ano passado, novembro, dezembro, se eu não me engano, a gente lançou o guia de uso da inteligência artificial na publicidade digital. Esse guia está super robusto, ele tem quase 130 páginas, com conteúdo muito rico. Inclusive, esse ano a gente atualizou esse documento com um apêndice jurídico, um anexo. Esse guia está disponível no nosso site para download, de forma gratuita. Eu recomendo a leitura para aqueles que têm interesse em saber mais sobre o tema. O feedback que a gente recebeu do mercado foi super positivo. Agora, olhando um pouquinho mais para frente, também queria compartilhar que a gente vai ter um curso. O tema vai ser aplicação prática de ferramentas de inteligência artificial para publicidade digital. Vai acontecer nos dias 11 e 12 de novembro, são 2 manhãs. A ementa do curso foi desenvolvida em um grupo de trabalho com a participação de vários profissionais do mercado de empresas associadas ao IAB. Também está maravilhoso. Eu sugiro também que vocês deem uma olhada no site para mais informações e se inscrevam. Por fim, hoje a gente tem a nossa Masterclass, que foi desenvolvida pelos nossos presidente e vice-presidente de comitê, os brilhantes profissionais que vocês conhecem, Marcondes e Adriano. Eu agradeço imensamente todo o empenho e dedicação deles ao IAB e ao mercado como um todo. Obrigada, pessoal. Um boa Masterclass. Jo, de volta para você. Denise, muito obrigada. É, acho que a Denise deu a deixa para a gente continuar essa conversa e falar um pouquinho mais desse curso que a gente preparou com tanto carinho para vocês, tá? Ele vai ser realizado no dia 11 e 12 de novembro. Foi feito por um grupo de trabalho que eu já aproveito aqui e agradeço. Gente, obrigada. Obrigada pelo, né, disponibilidade, pelo carinho, pela troca. Acho que isso é muito importante, esse trabalho coletivo que vem dos comitês. Eu acho que a Denise falou para os não associados, e eu tenho aqui também alguns convites. Participem das nossas atividades.
avaliem a possibilidade de se tornarem nossos associados e para vocês poderem ter acesso a todas essas nossas atividades, esses nossos desafios aqui com o IAB. Para os associados, o convite para que vocês participem dos comitês. A gente está fechando o ciclo 2025, mas tem aí, né, 2026 todinho pela frente. Participem, porque esses grupos de trabalho acabam resultando nisso, como esse curso livre que a gente vai realizar. Então, vou falar um pouquinho mais da Ementa. A Estela vai colocar aqui o link para vocês conhecerem o conteúdo do curso. A gente tem ali o Adriano e o Marcondes na frente, né, que serão os nossos professores. A gente tem condições especiais para os associados. Associados têm vagas de cursos livres. E caso vocês precisem de mais vagas para esse curso de A, a gente tem um valor especial para os nossos associados. Para os não associados, nesse link também vocês vão encontrar as condições. E a gente tem aqui a proposta para grupos. Precisam de mais, né, inscrições? Negociem com a gente tem ali, a Estela vai deixar o meu e-mail e o e-mail dela para a gente poder conversar, ok? E esse curso, como todos os outros cursos do IAB, a gente pode fazer no formato in company. A gente pode customizar e direcionar aí para a necessidade do time, tá? Também convido vocês a conhecerem os nossos outros cursos. A gente está em outubro, finzinho de outubro, mas a gente tem curso até dezembro, então participem, vem com a gente, por favor, é bem importante. Ao longo da conversa, a gente vai falar de alguns conteúdos do IAB. A Denise já falou do guia de A e a Estela já colocou o link aqui. Então fiquem atentos, porque a gente vai colocando ali para vocês, porque também faço um outro convite para você que de repente ainda não faz isso. Conheça os nossos materiais. Gente, a gente tem muita coisa bacana e importante para o mercado, feito com muito cuidado e seriedade. Então, acessem. Você recebe os nossos comunicados? Está cadastrado na plataforma do IAB? Caso você não esteja ainda também, a Estela vai deixar aqui o link para você fazer isso e dividir com as outras pessoas do seu time, tá bom? Aí vocês vão ficar sabendo de todas as nossas novidades e ações aí ao longo de todo o ano. Bom, dito tudo isso, feito aqui, né, a minha apresentação desse curso, que a gente está muito orgulhoso, eu quero convidar o Marcondes e o Adriano para trazer aqui a masterclass do dia, vamos dizer assim, na qual também quero agradecer aí pela parceria, paciência e carinho com a gente, tá bom? Adriano e Marcondes. Uma coisa muito importante. Participem, tragam aqui suas dúvidas, inquietações, comentários, que eu e a Estela vamos separar tudinho para deixar aqui para o Adriano e para o Marcondes, para que eles possam responder vocês. E no final, né, a gente tem aquele painel junto com a Ana Freitas, que já está aqui. Então, vão trazendo aqui as perguntas de vocês, as dúvidas, para que vocês também possam participar dessa conversa, ok? Agora sim, Adriano e Marcondes, sejam bem-vindos e eu passo aqui a palavra. Pronto, deixa eu fazer aqui uma coisinha, eu estava compartilhando a tela, eu perdi o meu áudio, mas vamos lá, vamos continuar aqui a compartilhar. Pessoal, bom dia, vocês estão enxergando minha tela direitinho? Adri, todo mundo? Sim, estamos Perfeito. vendo a sua tela e estamos te escutando muito bem. Então, se está me escutando, está bem. É o mais importante é escutar. Então, pessoal, muito obrigado, time do IAB. Muito obrigado, Adriano. Ops, temos alguém com áudio aberto? Pessoal, muito obrigado, mais uma vez agradecendo a toda a equipe do IAB, que proporciona a gente ter esse tipo de encontro e discutir coisas tão importantes para o mercado de publicidade digital como inteligência artificial. Um agradecimento super especial ao Adriano Henriques, que não é só um parceiro, é o parceiro para se trabalhar aqui. São 2 anos trabalhando junto, eu tenho aprendido muito com a Adri, então, Adri, muito, muito obrigado por essa parceria. Começo me apresentando e daqui a pouquinho, no próximo slide, peço para a Adri se apresentar também. Marcondes Farias, diretor da área de inovação aqui da Microsoft. Tenho trabalhado com tecnologia já há mais de 24 anos, mas especificamente nos últimos anos, trabalhando com cenários de inovação para o ambiente corporativo com o uso da inteligência artificial. Fazer parte do IAB é uma realização, porque a gente consegue ver o uso prático dessas tecnologias que eu vendo essas tecnologias, eu falo dessas tecnologias, mas ver esses casos práticos sendo utilizados dentro do mercado de publicidade fazem completamente a diferença para quem está na área de tecnologia. Então, prazer estar aqui participando dessa Masterclass com vocês.
fazendo das palavras da Jo as minhas palavras, se inscrevam no curso. É uma oportunidade única para a gente transformar o mercado brasileiro através de inteligência artificial na publicidade digital. Passo para o meu super companheiro se apresentar, o Adri, aqui no próximo slide. Adri. Ok, Marcondes, obrigado. Oi, pessoal. Queria também me somar, agradecer o pessoal do IAB, que é o máximo em criar essa estrutura que nos permite ajudar vocês do mercado a entenderem esse trem que está passando, né, essa revolução que é a inteligência artificial. Eu estou nesse espaço de tecnologia, de publicidade e marketing há muito tempo, já trabalhei em vários lugares diferentes. Uma parte importante da história foi ter ajudado o Google a montar a operação de MarTech deles na América Latina. E estou muito feliz de estar aqui para dividir aquilo que a gente construiu juntos nesse comitê de AI. Aliás, estimula que todo mundo participe. Nada do que está aqui foi criado por uma pessoa, né? Tudo que está aqui foi criado por um grupo que se dispôs de graça a colocar tempo para consolidar a informação, né, e o conhecimento disponível sobre inteligência artificial aplicado à publicidade. Vamos ver se a gente consegue dividir isso com vocês. Hoje vocês se entusiasmam para se aprofundar mais, se inscrevendo no curso que vai começar daqui a pouco, tá bom? Marcondes, você quer iniciar? Vamos começar essa jornada, Adri. Então, Bora. começa agora essa super imersão em inteligência artificial. Pessoal, como é bacana falar de algo que transforma a nossa vida absolutamente todos os dias. Então, praticamente hoje, ao acordar, todo mundo já foi impactado por algum tipo de inteligência artificial, mas essa revolução é uma revolução que ela transforma muito todas as áreas, todos os indivíduos, dos mais novos aos mais velhos. É uma revolução que acompanha outras revoluções que a gente teve a chance de viver. É muito bacana lembrar daquele sonzinho maravilhoso do modem se conectando na internet, a gente podendo ter acesso a um mundo completamente novo. As pesquisas, a busca de informação, o surgimento do Google, o surgimento de uma nova forma de fazer advertising na internet, mas principalmente uma nova forma de obter informação. Essa grande revolução que permite conectar as pessoas, conectar o globo, conectar todo mundo, foi uma revolução importante que permitiu que a gente tivesse uma próxima grande revolução, a revolução dos dispositivos móveis. O uso de um celular, permitindo que cada indivíduo pudesse ter na sua mão um mini computador, tendo acesso à informação, a notificações, a notícias, a uma nova forma de se interagir, o surgimento das redes sociais. Então, é muito bacana ver que essa revolução transformou o e-commerce, transformou a forma de conversar, de se conectar. E a gente achava que estava tudo bem e que não tinha mais nenhuma outra forma de se revolucionar. Engano nosso, pessoal. Vem, então, um grande tsunami. E aí eu costumo falar o seguinte, há 2 anos atrás, a gente viu um tremor acontecendo. Lá no meio, lá distante, quando a gente começa a ver as pessoas utilizando IA generativa para trabalhar. Comentários no Instagram, comentários no X, as pessoas debatendo isso no carro, no trabalho, e a gente não percebe que essa onda ela estava chegando muito, muito, muito próximo da gente. Então, que a gente está ali com aquele mar que recuou, colhendo ali as conchinhas, pessoal, aquela onda gigantesca está levando todo mundo e está mudando absolutamente tudo. A gente costuma dizer que essa revolução proporcional ou tão equivalente quanto a revolução da eletricidade. Vamos tentar lembrar um pouquinho lá no começo do século, século XX, quando a gente pensa que antes a gente falava de uma tecnologia a vapor, a revolução industrial, ela foi movida através do vapor. E aí, conversando com o Adriano, ele me lembrou de um fato super importante. As primeiras formas de se fabricar em escala, elas não existiam da forma como a gente conhecia. Existia uma limitação. E limitação, quando você pensa que tem a caldeira centralizada como geração de calor e de vapor, todas as tubulações em torno disso, permitindo que a fábrica ela fosse construída de forma concêntrica, ou seja, os elementos da fábrica estavam muito próximos à caldeira, porque gerava vapor. Então, os processos produtivos eram muito dependentes dessa proximidade física com a fonte de energia ou de calor. Quando a gente fala da revolução da eletricidade, não só de apertar e uma lâmpada acender, você não precisar de um fogareiro, a gente fala que o carro só foi possível, o Henry Ford, a criar uma esteira de produção em massa, em processo de larga escala, com os modelos que ele implementou, porque existia a eletricidade.
Então, o processo da eletricidade permitiu que essa grande escala de produção pudesse acontecer. E a gente vê o número de uso, né, o consumo de energia elétrica nas casas norte-americanas ao longo dos primeiros 45 anos de consumo foi absurdo. Então, você tem novas formas de produtos, uma nova forma de criar produtos, de expandir o uso desses produtos, de consumir material como televisão, a expansão do rádio e tudo aí, ou seja, informação fluindo, as propagandas no rádio, a televisão preto e branco, depois a televisão colorida, novas formas de criar comunicação surgiram a partir disso. Então, sim, foi uma revolução. E essa forma de revolução foi tão intensa que hoje a gente usa... Como é que a gente compara a inteligência artificial? A melhor forma é usar a eletricidade. É a forma mais rápida e mais fácil de tentar entender o tamanho do impacto que a gente está fazendo. Falando, mas, pessoal, esqueçam só o impacto da eletricidade. É uma forma da gente comparar. O que está acontecendo bem diante dos nossos olhos é muito maior do que isso. E o impacto imprevisível, muitas vezes, por conta realmente da inovação que isso traz. Mas, Marcondes, eu já usava isso, Marcondes. A gente já tinha essa revolução acontecendo bem debaixo dos nossos olhos, dos nossos narizes, a gente não percebia. Quando a gente passa a ter um algoritmo de mapeamento de rota, de você pegar o Google Maps, de você pegar ali o Waze, de você fazer um pedido pelo iFood, de você pegar um Uber para ir para casa, de você conseguir falar com a Alexa para pedir um livro, para pedir alguma coisa, para sua televisão começar a ser uma Smart TV, para você pegar para a geladeira e perceber que o filtro precisa trocar e você está se comunicando com seus eletrodomésticos. Essa revolução estava na frente dos nossos olhos. E essa revolução invisível, ela saiu de um algoritmo muito bem preparado, uma série de algoritmos. Aquilo que a gente fala estava muito dentro de um grupo muito limitado de indivíduos. A gente sai desse modelo onde está num grupo muito limitado de indivíduos e a gente passa a ter essa escala para todo mundo. Está na interface, está visível para todo mundo tem acesso a todo esse tipo de nova tecnologia. A gente costuma dizer, então, que a gente está diante da nova era da inteligência artificial. E está todo mundo falando disso. E como a gente já viu em outros carnavais, todo mundo escreve livro sobre isso. É o tema do Fantástico, é o tema da novela, é o tema do debate. Legal, pessoal, mas vamos entender na prática o que é buzz, o que é concreto, aquilo que a gente já está vivendo. Porque a gente, neste momento, enquanto a gente fala, de outubro de 2025, já se tornou mainstream em muitas indústrias, em muitas áreas. A gente não está falando mais o como, a gente está falando já o que está sendo feito em relação à IA. Que surge, muitas vezes, no seguinte modelo. Se eu for lembrar lá atrás, nos computadores, a gente já tinha, desde 1950, a ideia de que eu consigo replicar o comportamento do cérebro humano de aprendizado, de reconhecimento de padrões, através de código, através de modo binário, modo digital. Aqui embaixo, uma figurinha clássica que eu costumo usar esse exemplo, né? Caramba, como é que eu sei que o gato é o gato? Como é que eu sei que o cachorro é cachorro? Não, Marcondes, eu sei. Eu simplesmente sei. Nós aqui no grupo simplesmente sabemos. Mas se simplesmente saber é um processo evolutivo de aprendizado. Desde a infância, desde as primeiras percepções do que é aquele bicho peludo que está aqui, que está lambendo a minha bochecha. O que é esse que está fazendo au aqui? Então, eu sei a diferença do miau para o au, ou seja, a criança já reconhece as brincadeiras, o reinforcement que a gente fala de o que é um gato, o que é um cachorro, múltiplas cores, múltiplos pelos. Ah, mas gato tem orelha, o cachorro também. O gato tem boquinha, o cachorro também. Mas como que mesmo assim eu sou capaz de reconhecer prontamente isso? Eu pego isso para um modelo computacional e eu tenho que trabalhar com estatística, eu tenho que trabalhar com vetores, eu tenho que trabalhar com matemática, aquelas matérias que a gente nunca queria ter na faculdade ou na escola, e a gente fugia. Adivinha, aqueles alunos que eram bons pra caramba de matemática, vetores e trigonometria, tão felizes da vida, ganhando muito dinheiro hoje com inteligência artificial, porque basicamente é isso. Inteligência artificial é igual a matemática, algoritmos aplicados a modelos matemáticos, que aprendem, que reconhecem esses padrões e, após muito treinamento, muita origem de informação para saber diferenciar tudo isso, a gente chega no reconhecimento do que é um número 9, por exemplo, ativando o que é uma bola, um traço, e a gente, cada um escrevendo do seu jeito, mais bonito, mais feio do que o outro, mas a gente escreve e o computador é capaz de ser treinado nesses diversos modelos e chegar na conclusão, através de uma probabilidade, guardem isso, inteligência artificial é sobre probabilidades, mais ou menos provável. Quando eu falo que esse rabisco aqui do lado é muito provável de ser um 9, é porque eu coloquei vários números 9 escritos ao longo de vários tempos, com cores diferentes, formatos diferentes,
e eu treino o computador para ele reconhecer esse padrão para mim. Então, essa é a origem. Mas tem outra coisa bacana. Se eu começasse aqui para um profissional do agronegócio, falando o seguinte, me ajuda a escrever uma campanha nova para rádio e TV, baseado no seguinte briefing, a soja é. Aí você manda para ele e fala assim, completa para mim os princípios do que é a soja. A soja é alimento, produto, ele é grão, ele é insumo para a indústria. Mas se eu dou o contexto de que a soja é produto, qual que é a próxima melhor palavra que completa essa frase? Ele pode ser, a soja é um produto consumido muito no mercado, ele é um produto criado através de refinamento biológico. Eu posso dizer que a soja é um produto elaborado ou ele é simplesmente utilizado. E aí eu crio a campanha. A soja é um produto utilizado em todos os lares brasileiros. Então, esse contexto de palavras e o que a gente chama que são os tokens dentro da inteligência artificial generativa muda completamente o jogo. Por que ele muda completamente o jogo? E a generativa nada mais é do que essa evolução que nós tivemos ao longo do tempo, ao longo das últimas décadas, para gerar conteúdo. E aí vamos classificar essas IAs? Vamos criar aqui um conceito na nossa cabeça para dividir um pouco? É tudo IA? É tudo igual? Não. Tem diferença, a gente precisa saber delas. Primeiro delas, a Artificial Intelligence Analytica. A IA analítica. Levanta a mão quem aqui já tomou uma multa, né? Porque estava lá andando acima do limite de velocidade e aí viu a sua plaquetinha e falou, mas não tinha nenhum guardinha da CP ali. Pois é, meu amigo, tinha uma câmera e ela tem um algoritmo rodando ali de reconhecimento de padrões. Aquelas plaquinhas passando para todo lado. Só foi possível fazer o reconhecimento da sua placa graças a uma IA que foi treinada para isso, reconhecer números, letras e padrões no claro, no escuro, com placa antiga, com placa nova. Essa IA analítica. É IA capaz de reconhecer, por exemplo, quando você fala com o seu celular e ela reconhece a sua voz. Faz predições também, o que é fantástico. Modelos de regressão, modelos estatísticos de regressão, em que eu tenho que acertar a maior probabilidade da próxima melhor adivinhação, ou seja, se eu venho numa tendência de consumo de um produto, ou a minha campanha tem performado de tal forma, qual é a probabilidade de eu manter os mesmos parâmetros e eu ter um resultado melhor lá na frente? Ou seja, eu falo uma predição em cima de volumes de dados. Na prática, esse é o primeiro modelo, que é o modelo de analítica. A IA generativa é aquela que surge com o ChatGPT, com o Gemini, com os modelos mais recentes de geração de conteúdo, como o DeepSeek. Qual que é a ideia por trás disso tudo? É criação de conteúdo, texto, áudio, vídeo, imagens estáticas, imagens móveis, VEL3 do Google, Sora, não importa, são modelos que geram conteúdo. E o que é mais bacana e que muda um pouco a brincadeira na nossa cabeça? Eu passo a ter uma conversa com o computador. Putz, Marcos, eu já não conversava antes? Não, gente, a gente não conversava, a gente era obrigado a falar a língua do computador. Eu tinha que ser capaz de entender como passar instruções para o computador muito bem detalhadas para aquilo que eu quero fazer. Muda o jogo. A interface nova com o computador passa a ser a sua voz, passa a ser o seu comando, passa a ser o seu sorriso ou a sua cara de bravo para ele reconhecer que você não está bem hoje. Então, esse modelo conversacional, verbal ou não verbal, é o segredo da IA generativa, que vem generativa de geração de conteúdo. E, por fim, vem a grande estrela do jogo hoje, que é a IA agêntica. Marcondes, o que quer dizer ser agêntica? O próprio nome já diz, faz ações, executa ações e toma decisões em nosso lugar. Isso transforma, porque imagina só, eu ser capaz de ter um agente para chamar de meu, não é o 007, que é um agente secreto, mas é um agente de execução de ações. Por exemplo, ele reconhece os padrões que você toma todos os dias para, de manhã, ir para uma Starbucks mais próxima e pedir um café e pão de queijo. Então, numa manhã linda, você acorda e ele fala, já fiz o pedido do seu super café com seu pão de queijo na loja tal, porque eu já sei que você está indo lá, já está pago, já debitou do seu crédito do Starbucks e ele vai ficar pronto daqui 10 minutos, corre. Então, ele já fez isso para você, ele já tomou uma ação baseado no que você faz e o mais importante, em seu nome. Não dá para botar a culpa na gente. A culpa é dele, não fui eu, não. Você dá o empoderamento para o seu agente, você dá credencial para o seu agente, para que ele faça o trabalho em seu lugar. Mas ele faz muita coisa legal. A gente costuma dizer que ele atua na nossa área do que a gente não vê. É a sua capacidade de trabalhar o teu ponto cego, o ponto de vulnerabilidade. A gente não consegue fazer todas as coisas
o tempo todo. Então, a gente tem que ter essa capacidade de confiar muitas coisas no algoritmo, muitas coisas nos agentes. Então, o que é bacana é ver isso. Os agentes estão tomando conta de muitas ações. Bom, vamos ver como é que a gente usa esses diferentes tipos de inteligência artificial. Como é bacana você perceber que ela evolui a ponto de eu entender dentro de um filme qual é o percentual de representatividade entre mulheres e homens no filme. Eu tenho que deixar alguém assistindo todos os possíveis filmes para concluir que Hollywood tem uma tendência de dar apenas 30%, 40% de papéis importantes, protagonistas para mulheres? Eu preciso assistir todo esse catálogo? Não. Eu deixo, por exemplo, um algoritmo de reconhecimento de imagens e padrões, quem é homem, quem é mulher, para poder você fazer um trabalho de representatividade. É um exemplo. Isso pode ser aplicado, por exemplo, a entender cores, padrões, mídias, validação de conteúdo de forma automatizada. Dentro do mundo dos esportes, como é que a gente consegue realmente compreender momentos chaves de emoção? Não estou nem falando do Messi fazendo gol, estou falando de momentos chaves que acontecem e que você consegue detectar isso instantaneamente e preparar uma campanha, preparar algum tipo de trigger a partir disso. Sem falar que dentro do varejo, a gente consegue pensar em muitas possibilidades. Como é que eu consigo ali, por imagem, reconhecer padrões, produtos? O que a gente fala aqui é, olha, talvez seja necessário fazer um novo pedido, isso está atrelado a uma cadeia de suprimentos de um grande distribuidor, e eu vou revolucionar a minha cadeia de suprimentos do varejo através de IA, para restocagem em tempo real, pedidos em tempo real, para remanejamento de produtos em gôndola, o Perfect Store, como a gente chama, utilizando a inteligência artificial. Casos práticos, vamos falar da Estée Lauder. Então, lá na França, eles tiveram essa grande ideia de falar o seguinte: o que as pessoas estão falando dos meus produtos? Quais comentários? Ah, Marcos, a gente já faz social listening. A questão não é fazer o social listening, é escutar e agir em tempo real. Como fazer isso com 3 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, uma população enorme de milhões ou até mesmo bilhões de sinais sendo gerados instantaneamente no mundo inteiro sobre seus produtos? Mas espera aí, estou percebendo um padrão de comentários super positivos sobre um determinado produto. Preciso redirecionar a minha campanha? Preciso redirecionar a minha estratégia de produto baseado nisso? Talvez sim. E essa velocidade de ajustes, a gente vai ver uma revolução como nunca antes a gente tinha imaginado ser capaz de fazer. Monitorar os reviews dos meus clientes em tempo real e mudar totalmente a minha estratégia de comunicação baseado nisso. Não se limita a áudio, não se limita a jogos, não se limita a produtos que estão numa prateleira. Isso afeta a nossa vida. E isso eu estou falando, pessoal, de 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, AlphaFold, um modelo disponível para toda a comunidade científica, modelo aberto. Esse modelo de inteligência artificial foi capaz de fazer uma predição de novas moléculas de proteína, fundamentais para vacinas, fundamentais para tratamentos de câncer, melhorar a degeneração, por exemplo, de plástico para que ele não polua o oceano da forma como ele está poluindo atualmente, ou utilizando dentro da própria inteligência artificial. Hoje, as grandes empresas de tecnologia, elas dependem de data center. Data center consome energia e gera muito calor. Como é que você diminui o calor de um data center? Ar-condicionado, pouco eficiente, faz mal para o ambiente como um todo. Como é que eu consigo diminuir a dependência de ar-condicionado? Ah, vou colocar água. Gente, a água ferve. Como é que eu faço para resfriar o computador? Foram desenvolvidos novos componentes de resfriamento de CPUs rodando em todos os data centers dos fabricantes, a Microsoft, o Google, a AWS, todos, rodando essas novas estruturas. E adivinha, foi gerado um novo composto por inteligência artificial. A própria inteligência artificial gerando o material eficiente para que possa resfriar a sua própria essência, que é um computador. Então é muito bacana ver essa transformação. Eu comentava com a Adri uma coisa que pode parecer simples, mas muda completamente o jogo, por exemplo, do comércio de comida. iFood. Um caso do iFood, eu vi entrevista do presidente do iFood falando sobre como eles mudaram em tempo real um jogo de oferta e demanda com eficiência. O exemplo era simples. Como é que você detecta que tem pessoas querendo comer tapioca numa determinada região e lá não tem absolutamente ninguém para vender tapioca?
Poxa, mas as pessoas estão procurando, elas estão digitando tapioca, existe a demanda reprimida. O que eles fizeram? Utilizando esses insights através de inteligência artificial, eles conseguiram detectar essa demanda de tapioca nos períodos específicos, entre segunda, terça, no período da manhã, para uma determinada região. Eles sabem que naquela região, baseado no cardápio que aqueles restaurantes estão oferecendo, que tipo de ingrediente eles têm. E se tem aquele produto, é porque tem aquele ingrediente. E combinando os ingredientes, aquela tapioquinha com ovo, dá para pegar na padaria mais próxima, que tem a goma de tapioca e que tem o ovo. Então, o aplicativo avisa o restaurante falando, olha, tem uma demanda super importante de tapioca na sua região. Dicas de passagem, você tem tapioca, você tem massa de tapioca e você tem ovo. Eu já posso colocar no cardápio aqui esse produto com essa imagem de tapioca? Sim ou não? Sim, quando ele clica em sim, o pedido já entra e ele já tem uma demanda casando com oferta. Isso é mágico. Identificar isso em tempo real é transformacional. E isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Sai um pouco do preditivo e vai muito para o texto. Está todo mundo aqui já acostumado, e acho que aqui foi a nossa primeira formação, através do uso da inteligência artificial, para geração de texto, cenários de escrita, geração, sumarização. Eu uso mais para sumarização, sendo bem sincero. Cada um vai adotar o seu estilo. E isso aqui é mais ou menos assim. Se você não está usando isso no seu dia a dia, você está perdendo tempo. Basicamente é isso. Está fazendo o cálculo sem a calculadora. Bacana para alguns cenários, talvez não bacana para outros. Talvez eu produzir mais conteúdo, a gente tem que ser mais rápido em sumarizar conteúdo, e está aí o benefício do uso da criação através da IA generativa. Lembra que eu falei da imagem? Está aqui um exemplo de geração de uma propaganda com o seu prompt bonitinho, o produto sendo colocado em 4 cenários distintos. Isso aqui pode ser bacana para uma postagem imediata, para fazer uma campanha rápida. Faz toda a diferença usar geradores de imagem. E aqui um exemplo bacana de áudio. Deixa eu mostrar para vocês como é a geração de áudio a partir de um texto. Para isso, eu vou parar rapidamente e reprojetar a telinha aqui para um probleminha no meu computador. Só um minutinho. Pois é, ali a gente gerou conteúdo de áudio a partir de um texto. Isso é muito bacana. Então, as possibilidades são infinitas. Geração de propaganda, de jingles, de entradas geradas customizadas para cada audiência, para cada idioma, para cada país, para cada cultura. Um jingle para o Nordeste, um jingle para o Sul, para o Centro-Oeste. Gente, a cabeça explode de tantas possibilidades que a gente não tinha como fazer antes. Até tinha, mas ia demorar mais, ia gerar um custo maior. E a chance de você acertar mais rápido ou errar mais rápido está aqui diante dos nossos olhos. Geração de vídeo, gente, nem preciso falar dos diversos exemplos. Eu gosto muito de falar da Marisa Maiô. O pessoal está gerando programa de auditório que faz mais sucesso do que os programas de auditório tradicionais. Grandes anunciantes utilizando essas novas formas de interação para fazer advertising. Que momento mágico que a gente está vivendo. Texto para vídeo, imagem para vídeo, o vídeo sobre vídeo, a melhoria do vídeo. E se a gente parar para pensar que tudo isso que a gente está vendo ele evolui em escala exponencial, eu fico aqui imaginando o que a gente vai estar apresentando na próxima edição do curso daqui a um ano. E aí fica aqui o convite, né, Jô? O que a gente vai apresentar na próxima edição do curso com as novas evoluções. Vou mostrar para vocês também, fofinho, cachorrinho. Adoro cachorrinho, todo mundo gosta de cachorrinho. Vamos ver como é uma experiência interativa multimodal com câmera de vídeo. Isso que a gente está mostrando para vocês era um protótipo. Era uma ideia. Isso já está disponível no celular de todo mundo hoje. Só um minutinho e vamos lá. Tell me when you see something that makes sound. I see a speaker, which makes sound. What is that part of the speaker called? That is the tweeter. It produces high-frequency sounds.
Give me a creative alliteration about these. Creative crayons color cheerfully. They certainly craft colorful creations. What does that part of the code do? This code defines encryption and decryption functions. It seems to use AES-CBC encryption to encode and decode data based on a key and an initialization vector, IV. That's right. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. It is known for its railway station and transportation connections. Pessoal, a brincadeira, ela parecia tão assim fora da realidade como sendo algo realmente futurista, mas hoje se tornou real. Deixa eu contar uma historinha. Como eu comentei, aqui existia um projeto piloto dessa solução. Vários players desenvolveram soluções como essa a partir desse mesmo princípio. E eu rodando o meu produto aqui da minha empresa, eu tive uma situação. Eu estava sozinho em casa, estava limpando o forno, com as minhas grandes habilidades de limpeza de forno, e aí eu tirei um vidro do forno. E aí estava lindo a minha limpeza, passei 1 hora limpando o forno, parecia que ele nunca tinha sido limpo. Mas aí o que acontece? Eu estava atrasado para uma reunião, fechei tudo e olhei embaixo, tinha uma borrachinha solta, lá embaixo do meu pé. Falei, depois de 1 hora, depois de montar o forno, tinha uma borrachinha, eu não fazia a mínima ideia do que aquela borrachinha ia fazer. Aí, chance, vamos usar a nossa inteligência artificial. Eu literalmente fiz exatamente esse mesmo exemplo do vídeo. Falei, estava limpando aqui o meu forno dessa marca e caiu essa borrachinha. Que diabos é essa borrachinha? Vocês não vão acreditar. Ele falou qual era a peça, ele falou onde que tinha que colocar. Eu desmontei ali, coloquei. Ele era um suporte do vidro para o vidro não ficar chacoalhando. É um negócio surreal. Aí você fala assim, e se eu tivesse quebrado? Eu pensei, né? E se eu tivesse quebrado a borrachinha? Falar, tá, e onde que eu compro essa borrachinha? Vai ali no Mercado Livre e você compra. Então, gente, eu posso dizer que são aqueles momentos wow da sua vida que você fala, caramba, é para valer, não é mais só para apresentação de vídeo para o EAD, é para a vida real, tá bom? Buscas mais inteligentes, esse diálogo que a gente passa a ter com esse motor de busca, ele revoluciona. Óbvio, a gente está falando do maior buscador do mundo hoje como o Google, que está se reinventando também. A gente viu semana passada a OpenAI lançando um próprio browser para fazer pesquisa. A gente tem visto players mudando a forma de consultar e buscar informação. De novo, está mudando bem diante dos nossos olhos um business que a gente achava que não fosse mudar e que não mudou nos últimos 25 anos. E está sendo mudado hoje a forma de fazer pesquisa. Está sendo a forma de vender produto está mudando, pessoal. A Lu da Magalu, um grande exemplo, que começa com a IA lá atrás, sem ser IA conversacional, mas trazendo os elementos de ter uma nova interface de comunicação com um grande e-commerce. E olhando para o futuro, a gente já teve interações com o time da Magalu, que veio falar para a gente em outros painéis do IAB, sobre o que é o futuro da Lu. Como é que ela consegue ter um novo modo de fazer a compra? Não é mais só via chat ou via e-commerce, mas capturando o momento ideal de compra do consumidor, sendo realmente realizado aquele sonho de consumo de muita gente, que é o cenário da hiperpersonalização. Então, a gente está cada vez mais próximo desse cenário. E aí, a gente vê esse robô, eu estava olhando assim, eu falei, gente, será que a gente colocou uma imagem do robô cara de mal? Não, não é cara de mal, ele está só aqui escrevendo um monte de e-mail. Vamos pensar o seguinte, o agente é um programa de computador que faz algo no seu nome, só que ele faz isso de forma muito mais eficiente do que a gente, muito mais eficiente de qualquer outro programa de computador. Por quê? Porque antes a gente precisava dizer o que esse programa ia fazer, no detalhe. Mas eu esqueci aquele cenário, e aí você tem que voltar, programar de novo e refazer tudo de novo. Isso muda, porque ele tem sensibilidade ao ambiente. Ele está lendo o ambiente, ele está lendo os dados que você dá acesso para ele. Você dá específicas autorizações sobre o que ele pode ou o que ele não pode fazer. E uma vez que você só coloca as regras do que pode ou o que não pode, dá uma missão para ele, ele vai fazer a missão, vai aprender ao longo do tempo e vai se tornando cada vez mais inteligente nessa tarefa. Eu dei o exemplo para você, né? Olha, ele está observando o meu comportamento, ele está entendendo o que eu faço. Mas imagina isso no teu ambiente de trabalho hoje, aquela quantidade enorme de tarefas que deixam você trabalhar 10, 12 horas por dia, maluco, para no final de semana. Peraí, vamos passar um pouco desse trabalho para os agentes. Eles são capazes de fazer isso.
E hoje essa web agêntica ela está imersa em toda a nossa realidade, da criação dentro do mercado de publicidade, fora do mercado de publicidade, na indústria, nos anunciantes, nas empresas de tecnologia, até mesmo alguém que está indo para a escola. A gente está ensinando, né, essas novas gerações, e a discussão que a gente vai ter depois é como que a gente transforma esses agentes com essa nova geração que está aprendendo muito, está aprendendo a como utilizar. Aprendendo em cenários dos mais simples aos mais complexos, uma área que a gente fala que está sendo super transformada e vai ser ainda mais ao longo do tempo é a área de atendimento a cliente, a suporte. A gente vai falar com... gente, vamos lá, vamos assumir. Cenários de atendimento a clientes com bot, robôs, são um lixo. A indústria sabe disso. Ninguém aqui está satisfeito com a forma como você tenta resolver um problema pelo WhatsApp ou pelo chat. Mas isso está mudando. Que você está falando, as empresas já entenderam que a melhor forma de resolver isso não é criar novas opções, 1, 2, 3, e o submenu. É deixar um agente por trás fazer isso. Uma base de conhecimento, conectado a uma rede corporativa, e ele conseguindo capturar as informações e dar a resposta correta. Então, a gente está falando que tem vendedores que serão robôs para um primeiro contato, para eu fazer uma gestão de projeto, controlar o meu orçamento, que eu quero trabalhar meu criativo, eu não quero ficar falando aqui se eu estou avançando ou não no orçamento. Deixa um agente cutucar e falar, opa, Marcondes, calma, você tem ideias maravilhosas, mas já estourou o orçamento em 3 vezes, volta para trás. Eu não tenho que ficar controlando planilha, eu não tenho que ficar falando sobre isso. Então, existe essa magia por trás de deixar os agentes fazendo o trabalho para a gente. Quer representar isso que a gente está vivendo através de um carro de Fórmula 1? Quais são os principais ingredientes? Óbvio, é o piloto, aquele que comanda. São as suas equipes, é a cultura organizacional, são os processos existentes. Mas o que faz isso andar? Tem que ter um combustível. E o combustível dessa plataforma de agêntica, ela necessita de dados. Ela precisa de informação. Ela não sai do nada tomando decisão. Ela não sai do nada fazendo as coisas. É necessário ter um conjunto de dados e informações. E aqui, pessoal, a grande realidade, o grande susto que muita gente está tomando. Eu não tenho os dados estruturados, está uma bagunça. Eu não sei o que fazer, porque tem dados que estão estruturados, não estruturados em planilha, em portais, em bancos de dados diversos. A minha empresa se juntou, a gente fez um merge, e agora tem 2 sistemas. Pois é, essa é uma realidade que todo mundo está enfrentando. Mas graças à própria inteligência artificial, o surgimento de modelos cada vez mais inteligentes, são capazes de reconhecer esses padrões, independentemente da sua situação e dos seus produtos. Basta me dar uma informação, uma fonte, e esse combustível vai queimar e vai gerar uma grande diferença. Aqui uma frase importante, obviamente, do mestre da administração, Peter Drucker, o grande perigo nessas épocas de turbulência não é a turbulência em si, mas é a gente agir com um pensamento de ontem. E esse sim, pessoal, é o grande susto. Lembra que eu comecei esse arco de conversa de que há 2 anos a gente viu um tsunami, não vimos o tsunami, a gente ouviu falar do tsunami. Olha a IA, você está usando? Você viu? Você está usando? Por 2 anos essa conversa vem vindo. Mas acredite, o sismo aconteceu lá no meio do oceano e a onda gigantesca se aproximou e está levando muita coisa. Business estão deixando de existir, novos business estão surgindo numa velocidade nunca antes vista. Então, a importância da gente entender o seguinte, a gente está com o pensamento do ontem ou o pensamento do amanhã. Para fechar aqui, uma história muito bacana, de caso real. Eu assisti esses dias novamente com a minha filha, é um filme fantástico. O Rei do Show. O Rei do Show, e depois com o Adriano, a gente conversando sobre essa parte da apresentação, eu nunca mais assisti o filme do mesmo jeito. Porque quem assiste o filme, obviamente, vai olhar uma história. A história da menina que se apaixona pelo rapaz, a família não quer que ela namore ele, o casal romântico do filme, etc. A história de superação do grande rei do show. Esse era o intuito original do filme. Mas isso não vendeu muito bem. Essa ideia não colou. As pessoas não se sentiram atraídas por isso. Mas o que começou a acontecer? Aonde o filme começou a fazer sucesso? Onde a gente começa a ver a superação daqueles esquecidos, daqueles que são estranhos perante os demais. E a história da inclusão. Aquilo marcou e tocou as pessoas. A partir do momento que o estúdio começou a perceber esse movimento, eles fizeram o quê? Uma mudança radical no ajuste da estratégia de posicionamento do filme nos mercados.
E quando eles fizeram essa mudança e colocaram esses esquecidos, esses diferentes na frente do filme, se tornou o grande sucesso, o maior musical, uma das maiores estreias, melhor, maiores receitas com musicais de todos os tempos. E só foi possível graças a essa mudança na forma de comunicar, que está conectado com o uso de tecnologia. Sem escutar em tempo real o que está acontecendo, você não consegue fazer uma mudança de estratégia dentro do seu próprio marketing. Pessoal, esse é um resumo dessa conversa super inspiracional que a gente vê do uso de inteligência artificial todos os dias. O convite que fica para essa primeira etapa é: vem assistir com a gente as aulas, porque isso que a gente cobriu nesses primeiros 30 minutos, a gente vai olhar com mais detalhe, com mais carinho, na execução do nosso curso aqui de inteligência artificial do IAB. Existe muita engenharia de prompt envolvida, conhecimento de ingestão das informações corretas, RAG, manipulação de informações para gerar novos modelos, novos conteúdos, mas fica aqui o nosso convite, não é mais uma teoria, agora é uma questão de prática. A gente não pode mais dizer que isso não é o nosso dia a dia dentro do mundo de advertising e publicidade. Vamos falar dos impactos agora no marketing. Marcondes falou de muitos exemplos, falou de vídeo, falou da borrachinha do forninho dele. Adri, a IA só faz sentido para o nosso mercado se mudar o marketing. E você vai dizer para a gente como, onde está mudando. Então, passo agora a telinha aqui, vou dar um stop, vou passar aqui para a Adri, para a gente continuar essa história dentro do impacto de marketing. Beleza, beleza. Vocês me escutam bem? Tudo bem? Maravilha. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Em princípio, é a mesma apresentação. Deixa eu ver. Não tenho certeza. Vocês estão vendo? Uma super floresta linda e maravilhosa na manhã. Não está funcionando. Só um instante. É a IA, Adri. É o agente Não. se rebelando. Se fosse a AI, ela estava Tava bom. resolvendo, né? O problema sou eu aqui. Vamos ver se funciona. É o agente Adriano. Pronto, Adri, tá aí, ó. Pegou? Tá na mão. Tá ótimo. Vamos lá. Queria só retomar o teu ponto do caso do filme. Para mim, o que é impressionante naquele caso não é a tecnologia, né? E o que eles usaram foi, eles correlacionaram dados do YouTube de quem estava vendo os trailers com as compras de ingresso online, né? E foi aí que eles descobriram essa desconexão entre a campanha de marketing e o público que estava indo. O que para mim é impressionante não é só descobrir e ser capaz de ajustar a campanha, é ser capaz de ajustar a campanha em 2 semanas. Para isso você precisa de duas coisas. Você precisa ter toda a tecnologia para refazer a campanha inteira, não só para aprender, mas para refazer a campanha, mas precisa ter coragem, né? Quanto tempo demorou para você criar uma campanha para um produto como um filme desses? E baseado em dados, confiando no que um modelo está te dizendo, você redireciona a estratégia inteira. Quer dizer, não basta só ter a tecnologia para aprender, não basta a tecnologia para fazer, tem que ter a coragem de usar. Deixa eu começar então a minha parte aqui. Queria passar um trailerzinho que eu achei muito divertido. We made this ad with AI and each. Adri, Exato, tá sem tá sem som, Adri. som. Começou com Desculpa te som, né? interromper. Começou com som, saiu som. ROI, like a pen or a brush. AI is Agora foi. Like a fool. just show what you did. No. Nobody cares that you use AI. They care about the results. For the best ones, hire Fiverr experts who've mastered every digital skill. Eu acho que vocês
perderam um pouquinho Deu uma do. travadinha, Adriana. Sabe o que eu É, vou fazer? Eu pego aqui com a Estela o link do vídeo e a gente coloca no chat para o pessoal. tá E ótimo. Tá. aí fica mais fácil, tá bom? Eu acho que vocês conseguiram pegar o espírito, né? Ninguém liga se você está usando AI ou não, né? A parte importante aqui é como você usa, né? A gente passou, assim, AI tem um momento de hype muito forte. Em qualquer conferência que você vai, em qualquer evento que você vai, 80% do conteúdo está de alguma maneira tocando AI. Agora, né, o termo da moda, como o Marcondes levantou, são os agentes, está no pico das expectativas infladas, segundo esse mapa aqui do Gartner. Mas o que a gente está vendo no dia a dia, nas agências, nos anunciantes, nos veículos, é que sim começam a aparecer casos práticos de uso tanto de AI generativa quanto de AI analítica. E os agentes começam a aparecer também, talvez de maneira um pouco mais experimental, né? O nível de utilização de AI, o nosso comitê fez uma pesquisa com associados do IAB que está muito em linha com as pesquisas gerais. Todo mundo está usando AI no processo de produção de publicidade. Em muitos dos casos, estão usando na pessoa física. Então, é o profissional que contrata um produto de AI, um serviço de AI, um ChatGPT, um Gemini, para poder auxiliar as suas tarefas. O que- As empresas começam a assumir a responsabilidade de organizar isso, porque isso tem um risco, né? Um risco de vazamento de informação, um risco de mau uso, né? De não aproveitar todo o potencial da ferramenta. A gente começa a ver as empresas se organizando para prover essa infraestrutura de inteligência artificial para os seus funcionários. E aí vai aparecer toda uma discussão que a gente vai aprofundar durante o resto do dia, que é quem deve se apropriar do benefício que a AI vai trazer. Porque ela vai trazer várias coisas. Ela vai trazer eficiência, né? Eu vou fazer coisas, estou fazendo coisas mais rápido, estou fazendo coisas melhor, ou coisas que eu não conseguia fazer antes, né? Isso vai gerar um benefício. Esse benefício vai para a empresa, no sentido em que ela vai ter menos gente, ou ela vai para o funcionário, ele vai ter mais tempo, ou vai poder se dedicar a tarefas mais estratégicas, né? Essa é uma discussão que a AI gera. Não conseguimos ver ainda grandes casos de disrupção completa. Tem muita gente tentando construir o novo sistema operacional da publicidade. Saiu uma notícia, para ver se vocês tenham visto, que um ex-colega do Google da Suécia, com PowerPoint de 7 slides, conseguiu levantar 6 milhões de dólares para financiar a Lucy, que a Lucy é um modelo de agenda, é um grupo de agentes específico para cumprir o papel de uma agenciazinha de publicidade. Ela planeja a tua mídia, ela gera comunicação e ela otimiza. E eles vão construir isso nos próximos meses. Está todo mundo tentando construir essa nova solução disruptiva. Acho que ninguém tem ainda tudo, embora os grandes grupos de publicidade, e a gente vai ver durante o processo, estejam montando o que se chama de soluções end-to-end. Soluções que vão desde o planejamento e estratégia, criação e produção, operação e planejamento e operação de mídia e medição de análise de resultados, né? A WPP tem o WPP Open, tem o Omni da Omnicom, o Core AI, que acho que é da Publicis, está todo mundo tentando montar essa esteira nova. No nosso comitê, o que a gente fez foi escolher alguns desses espaços, os mais relacionados com publicidade digital, então criação e produção, mídia e análise de resultados, para aprofundar, e é muito desse material que vocês vão ter acesso no curso, tá? Eu vou trazer aqui uma visão mais do alto do impacto de AI, do potencial de uso de AI em cada um desses blocos, né, de atividades do ecossistema de publicidade, começando por planejamento e estratégia, né? A AI hoje ajuda tanto em análise de mercado e concorrência, marca e posicionamento e definição de metas. Quando a gente fala de análise de mercado, a gente entendeu que grandes
anunciantes estão organizando a sua informação de pesquisa, de conhecimento de consumidor, todo aquele CMI, estão alimentando modelos de maneira que eles possam interagir com esses modelos durante o planejamento de campanha. A gente teve um caso de um grande anunciante de CPG que foi apresentado no comitê, que contou exatamente como eles montam isso. E a próxima etapa qual foi? Não só trazer as pesquisas para dentro desses modelos, mas também gerar pessoas sintéticas. Acho que vocês, não sei se vocês conhecem esse tipo de tecnologia, mas basicamente eu treino um modelo com base em dados de pesquisa para que ele se responda como consumidor. E aí eu tenho um focus group que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que eu pergunte coisas, teste coisas, aprenda mais sobre o que pode ou não funcionar. É 100%? A curiosidade é 100%? Vai ser exatamente igual ao consumidor? Não. 70%, 80%, mas a velocidade e o ganho que isso te dá para testar hipóteses é genial. E depois você pode voltar para os consumidores e refinar isso, né? Tem empresa aqui no Brasil, uma foi apresentar para a gente lá, que é a Galaxy, que fazem isso, a Persona, etc. Então, a gente tem empresas que estão começando a explorar esse espaço. Ah, Outras colhem dados do Big Data, por exemplo, de YouTube e da interação com vídeos, é o caso da Winning, também geram insights muito poderosos. Então, aqui a gente tem tanto o uso de AI analítica para processar esses dados, quanto a gente tem AI generativa, né, criando essas pessoas sintéticas. Todas as empresas de monitoramento de marca, de insights sobre o consumidor, estão utilizando AI para organizar, né, os seus dados e disponibilizar insights mais rápidos. A gente vê isso em qualquer apresentação hoje das empresas de pesquisa, seja as grandes, a gente tem novas empresas aparecendo com soluções diferentes. E óbvio que a AI analítica já era usada e continua sendo usada num processo de predição para você definir metas, otimizar preços. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, não está tão conectado com publicidade, mas é um outro espaço de uso. Criação e produção. Se o uso de AI em publicidade começou em mídia, né, começou com as grandes plataformas, o famoso algoritmo, a otimização, hoje em dia o grande foco está aqui, né? A AI generativa permitindo que eu crie muito mais rápido. Então, campanhas que demoravam 2 meses para saírem, né, para ficarem em pé, hoje demoram 2 semanas. A velocidade que eu tenho de criar mockups, key visuals, testar ideias, ajustar é impressionante. Isso tem um risco? Claro que tem. Como todo mundo tem acesso a essas mesmas ferramentas, tem um risco de pasteurização da criatividade, né? Ah, e aí o que a gente percebe aqui é que vale muito a experiência de quem está criando o prompt, de quem está analisando e curando as respostas, pedindo ajustes, porque é o que vai dar o toque humano ao que a AI está ajudando a criar, né? E, e as ferramentas atuam em todo o processo, né? Tanto na geração de ideias e na geração de conteúdo. Todos os planos usam hoje um chat GTP, um Gemini para bater bola, para trocar ideia, para levantar informação. Depois você tem ferramentas muito específicas que te ajudam a criar copy, que te ajudam a criar e-mail, que te ajudam a criar anúncios. Não vou falar, né, de todas as ferramentas de vídeo e de criação de imagens que são impressionantes e cada dia tem uma coisa nova, é assustador. A minha filha de 9 anos está montando vídeo, escrevendo livro ilustrado usando as ferramentas de AI. É impressionante o que isso faz ser capaz de fazer em alguns anos. Sem falar de todo o processo de desdobramento de peças, né? Como a gente tem hoje um ecossistema de veículos bastante complexo, existe um desejo de testar muita coisa, e só é possível com ferramentas que permitem desdobramento, né, de um que vejam em vários formatos distintos. Hoje você tem tecnologia para isso, baseada em AI, e até um passo mais. Essas ferramentas recebem dados de volta
da performance das campanhas e ajustam os criativos quase que em tempo real para aumentar a performance em função dos objetivos que você seta. Estamos falando de empresas como Smartly.io, por exemplo, ou a Pencil. Então, existe tecnologia que conecta essa parte de criação com toda a parte de otimização de mídia, né? Ah, eu acho que aqui é onde as ferramentas, né, dos grandes grupos estão entrando forte. Então, nesse conceito de você selecionar a audiência, determinar quais são as mensagens corretas, os canais onde você vai gerenciar, onde você vai executar as campanhas e ser capaz de otimizar isso em tempo real. As plataformas, né, o Google, as plataformas da Meta, o TikTok, já faziam isso para si. Hoje, essas ferramentas buscam fazer isso cross-plataforma. Tem alguém que faça isso tudo 100% muito bem? Ainda não. Mas todo mundo está construindo, está tentando construir esse novo sistema operacional, né, de mídia que vai te permitir colocar o dinheiro no lugar certo. Existe um aspecto todo que não é de publicidade. Existe um aspecto que é de relacionamento com o cliente, de venda, de atendimento ao consumidor, onde a AI tem uma capacidade de transformação imensa, né? Não tem hoje empresa de CRM que não tenha incorporado AI dentro das suas ferramentas. Você tem call centers sendo substituídos, né, ou complementados por bots. Você tem agentes interagindo com consumidores e agentes interagindo com agentes. Tem toda uma revolução aqui no CRM. Em termos de publicidade, acho que o que conecta conosco é que essa jornada do consumidor ela acaba passando por comunicação, né? Por comunicação dirigida, comunicação por e-mail, e é importante se integrar os dados de CRM dentro das estratégias de publicidade para que você possa tanto fazer o targeting correto, a mensagem correta e medir o impacto depois. Falando em medição, a gente tem esse último aspecto aqui, onde a AI analítica tem um grande peso, né? Tanto na capacidade de medir, e a gente tem uma dificuldade de medição de alguns anos para cá, né? Existia um sonho de que a gente ia ser capaz de medir tudo. Eu ia saber exatamente quando eu impactei o consumidor, que horas eu impactei, com qual mensagem, e depois se ele comprou ou não, se ele reagiu ou não. Isso não dá para fazer, né? Hoje você tem vários silos, você tem wallet gardens de empresas, você tem devices diferentes, é muito difícil você ser capaz de mapear essa jornada inteira. Então você acaba tendo que usar três caminhos diferentes. Você tem um que é esse de atribuição, onde você mapeia a jornada e tenta entender qual foi o impacto individual de cada comunicação. Você tem um outro que são os marketing mix modelings ou media mix modelings, que por meio de inteligência artificial, de análise estatística, olham o passado e tentam entender qual foi o impacto do investimento em cada canal. E você tem todo um conjunto de ferramentas também baseadas em AI para teste, experimentação e teste, que estão olhando para o futuro. E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Então, ah, aqui acho que a gente está tá vendo um progresso rápido, mas não está na velocidade, por exemplo, em que a gente viu em criação. Tudo isso junto, vocês vão perceber que muda a maneira como a gente trabalha a publicidade, né? Eu gosto muito desse modelo aqui. Quando eu comecei, a gente vivia essa broadcast area, a era da comunicação de massa, né? Com base em dados de pesquisa, TGI, se criava uma campanha que ia rodar na TV, nas revistas e nos jornais, era ativada, né, por uma API que você enviava e depois de algum tempo você pegava uma pesquisa e entendia se tinha funcionado ou não. A gente viveu uma revolução nos últimos 20 anos, da revolução da era da precisão, né? Do programático, das plataformas, em que eu tenho dados, tenho uma audiência, seleciono segmentos, ativo quase que automaticamente e tenho uma medição, um proxy. Pode ser cliques, pode ser views, podem até ser vendas. Esse fluxo, ele opera de uma maneira semiautomática.
né? Idealmente seria automático, a gente sabe o trabalho que dava para você ficar ajustando esses parafusos todos. Qual é, qual é o modelo novo? No modelo novo, eu forneço para esse sistema operacional objetivos de negócio. O próprio sistema algoriticamente entende com quem eu devo falar, o que eu devo falar, quando eu devo falar e quanto eu devo gastar com isso. Ele toma a decisão, né? Muitos até approaches de experimentação e teste, de marketing de precisão, estão caindo por terra porque o algoritmo, em tempo real, consegue tomar uma decisão melhor do que aquela que um executivo tomou antes. Isso é ativado em tempo real e retroalimenta aqueles sistemas de medição que a gente citou agora. Então, o risco disso aqui é que você tem uma caixa preta, e que a caixa preta seja igual para todo mundo. Então, como é que você diferencia a sua empresa e consegue um edge competitivo? Isso tem muito a ver com a qualidade dos seus dados, a qualidade das pessoas que estão curando isso e com o teu apetite para risco. Porque isso é uma coisa que a ferramenta não vai fazer, né? Quão, quanto arriscado, quanto risco você vai correr, quais são as suas apostas, essa é uma decisão super humana. Se alguns anos atrás você pedisse para uma AI criar uma campanha de Dove, né, ela ia criar uma campanha baseada em modelos lindas e magras, nunca ia criar aquela campanha das mulheres reais. Aquilo foi um risco que a marca tomou e um risco que payoff. Então, assim, tem um componente humano nesse loop que é o que vai fazer toda a diferença. Quais são. Agora, nem tudo é bom, nem tudo é fácil. Tem vários desafios aqui, alguns deles a gente citou. O primeiro tem a ver com qualidade e originalidade de conteúdo. Como é que você cria campanhas com alma? Como é que você cria campanhas com toque humano, né? E é óbvio que é tentar entender aonde o ser humano é fundamental, né? E ter talento aí. O outro ponto que todo mundo conhece são os vieses, né? O algoritmo, ele aprende, né? Aprende com o que está disponível na internet. A gente sabe que nem tudo são flores por lá. E, de novo, você precisa da curadoria humana para ser capaz de filtrar aquilo que faz sentido ou não. Tem toda uma questão de regulamentação. AI não está completamente regulamentado em nenhum lugar do mundo. Na Europa tem iniciativas bastante importantes, a Califórnia lançou a lei dela, no Brasil a gente tem projetos sendo discutidos, ao mesmo tempo você tem toda a legislação de privacidade de dados, então aqui tem algo sendo definido que vai afetar a maneira como a gente pode utilizar a AI. Que tem algumas melhores práticas que estão sendo construídas pela comunidade, o próprio ah, 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 IAB recomenda que a gente sempre identifique quando uma peça foi criada utilizando AI, porque transparência acaba sendo a melhor política. Tem um último ponto aqui, a gente vai falar disso na conversa daqui a pouco, que é qual é o impacto da AI para a gente, para os profissionais. O que isso vai significar na nossa vida e na vida de quem está entrando nesse mercado. A AI vai substituir a gente, a AI vai complementar. O que eu preciso aprender? O que eu preciso esquecer? Um resuminho aqui, por onde a gente começa, né? Dados são fundamentais, nenhuma AI vai funcionar bem sem dados. A gente até fez um exercício interessante a pedido da Associação Brasileira de Marketing Rural. A gente brifou várias AIs para montar o plano de marketing para uma empresa. E ficou super claro que quando mais informação eu passava para essa AI, menos ela errava, né? E que ela sozinha não era capaz de criar um plano realista, mas com curadoria humana o resultado era muito melhor e muito mais rápido do que você criar isso sozinho. Então, organizar os seus dados, revisar processos, nem tudo você consegue solucionar com AI, muitas vezes você tem que mudar a cadeia de produção e treinar as pessoas, né? Se as pessoas não souberem usar, esse processo de upskilling é um processo importantíssimo, e as empresas deveriam tomar responsabilidades sobre isso.
Sempre começar com casos de uso bastante claros, onde você possa ter vitórias que alimentem o processo, não tirar o ser humano do loop, né? Deixar o ser humano onde ele faz a diferença e, obviamente, focar no valor e não só no hype. Não é porque eu estou usando AI que isso é bom, é como eu estou usando AI que importa. É isso, pessoal. Se vocês quiserem, aqui tem o link para o guia, tem bastante conteúdo lá. E agora a gente começa a conversa, certo? É isso, Jô? Exatamente, Adriano. Muito obrigada. Adriano e Marcondes, vocês arrasaram, como sempre. E, gente, viu porque o curso vai ser legal? Quer saber mais? Curso em novembro, né? Que a gente vai ter a oportunidade de ouvi-los com mais detalhes, né? Vai dar tempo de aprofundar alguns temas, vocês vão conseguir interagir melhor com os professores. Enfim, acho que tem muitas perguntas ainda a serem feitas, e acho que a gente no curso vai conseguir ter mais tempo de pensar nisso, ouvir com mais carinho aí esse assunto que não esgota, né, gente? Tem muita coisa ainda para a gente aprender. Bom, vamos lá para a nossa segunda parte, então. E Vamos a lá. gente agora quer convidar aqui a Ana Freitas para unir ao grupo. Ela já está aqui, que eu sei. A gente vai colocar Tô vocês aqui. três aqui. Cadê a Ana? Ótimo. A gente vai colocar você em destaque, Ana, para a gente agora começar fogo no parquinho, assim que vai ser? Valendo, né? A gente vai falar Valendo? valendo. Bom, Essa outra pessoal, parte aqui e a gente é queria tua. pedir, na verdade, que a Aninha pudesse se apresentar aqui, Aninha. Você que está se juntando aqui ao painel, pudesse contar um pouco da sua história, o pessoal conhecer, muitos já te conhecem, mas se você pudesse se apresentar para a gente poder começar o nosso bate-papo e começar a responder algumas perguntas da galera aqui. Claro. Obrigada, Marcondes. Obrigada pelo convite. É muito legal poder estar aqui hoje falando do tema que mais ocupa meu tempo hoje. É, e obrigada a todo mundo que veio assistir a aula. Para quem não me conhece, eu sou Ana. Para quem me conhece também, na verdade. Eu sou Ana Freitas. É, eu tenho uma trajetória bem longa em digital, e na comunicação, mas que não é necessariamente super ortodoxa, a maneira como eu trilhei ela. Eu comecei a produzir conteúdo para a internet muito nova, tenho 37, eu comecei a produzir conteúdo para a internet em 2000, 98, e comecei a monetizar já esse conteúdo na era dos blogs ali, né? Adolescente, eu logo em seguida me formei em jornalismo e conduzi uma carreira híbrida entre produtora de conteúdo para a internet, e jornalista por grandes veículos. Como produtora de conteúdo para a internet, eu me aproximei muito da produção de conteúdo e do planejamento estratégico de conteúdo para marcas. E no jornalismo eu fazia cobertura de tecnologia e de comportamento digital, né? Então, eram áreas que se encostavam ali, se cruzavam às vezes, mas que eram complementares. Em 2016, eu saí em definitivo do jornalismo para ir para a publicidade. Fui trabalhar como estrategista de produto de conteúdo na New Content. Depois liderei o time de Audience Insights da New Content. A New Content foi então comprada pela Accenture. Continuei liderando ali o time de Audience Insights na Accenture Songs. E Audience Insights é o time na New Content, então na Accenture, que fazia a tradução dos dados para insights de produção de conteúdo. Depois disso, eu abri uma organização chamada Quid para fazer campanhas de comunicação para impacto. E hoje eu tenho um monte de projetos, mas acho que o que é mais importante dizer é que há 2 anos eu atuo como consultora e
do treinamento, estudo inteligência artificial, especialmente para uso prático, mas também de uma perspectiva mais ampla, né, de impacto na sociedade como um todo. Então, eu defendo muito essa linha do uso muito aplicado, inclusive faço uso para todos os trabalhos que eu executo, eu uso IA, então não é casa de ferreiro, mas também um uso prático que parte de um olhar crítico, que sabe por que está usando determinada ferramenta, como que essa ferramenta funciona, quais os dados que foram usados para treinar ela, até onde é possível saber, e se não é possível saber, por que não é possível saber. Então, todos os aspectos contextuais que fazem a gente, de fato, usar a inteligência artificial, mas pensar inteligência artificial também. Produzo conteúdo sobre IA no Instagram, no perfil Anacronia, é o www.instagram.com.br/anacron.ia. Vou colocar aqui no chat para quem quiser me seguir. E eu prometo que o meu conteúdo de IA não tem sensacionalismo, não tem. Essa ferramenta vai matar o ChatGPT. Toda semana tem uma, né, gente? O Arrasta aqui para a ChatGPT gente poder agora entender. já era. Sam Altman está em depressão. Não vai ter Então isso, é isso. Ana. Não vai ter isso lá. Lá não tem. Lá tem só. Assim, eu trabalho com muito conteúdo prático, de aplicação prática, né? Muito conectado com comunicação, com conteúdo, com publicidade, com dados, mas também trabalho de uma perspectiva muito honesta, né? Enfim, acho que a gente tem um contexto hoje em que, obviamente, a velocidade de desenvolvimento, de lançamento de novos features e de inteligência artificial, de ferramentas, de tecnologia é muito alta, é cada vez mais alta, por causa da lei de Moore, né, que fala da exponencialidade do lançamento de tecnologia. E a gente fica atordoado, né? A gente está olhando de fora, a gente fica atordoado. Eu vi alguém perguntando aqui nos comentários, qual que é a melhor ferramenta para fazer vídeo e imagem? Essa prática de headlines em redes sociais, tipo, essa é a única ferramenta que você precisa faz a gente pensar que existe uma solução, faz a gente pensar muitas coisas que são mitos, né, sobre a inteligência artificial. Tanto mitos que são que prejudicam a imagem dessa tecnologia, quanto mitos que também invernizam também a imagem da tecnologia, né? São mitos que vão para os dois lados. Então, mas lá não, lá no Anacronia não. Lá eu falo as coisas como são. Excelente, Ana. E aí fica um debate aqui para a gente começar essa roda aqui de debate. É o seguinte, então pergunta para nós três aqui, para o Adri e para você. Você traz aí tua experiência desde 98. Você viu muitas transformações, surgimento de internet, você viu, você monetizou lá atrás, você viu mudanças de comportamento, viu grandes comprarem os pequenos, viu Accenture lá, Song criar toda uma estrutura. E hoje a gente está vendo uma nova mudança. As agências estão se tornando grandes martechs, estão se tornando grandes provedores de tecnologia de inteligência artificial para os seus clientes e para o mercado. E as pessoas? Então, e as Anas? E os Adrianos, os Marcondes? Você tem uma bagagem, você tem conhecimento, você tem o teu próprio repertório. Eu criei o meu, o Adriano recriou o dele nas passagens que ele teve. Isso é nosso, né? É o que formou o nosso conhecimento, a nossa capacidade de inovar e ser diferente no mercado. Quando a gente traz a inteligência artificial, a gente vai usar essas ferramentas, muitas vezes a gente vai pegar esse nosso diferencial, esse nosso conhecimento, a nossa expertise de anos, e vai colocar isso no agente, vai colocar isso num prompt, vai criar alguém que vai replicar o comportamento da Ana e do Marcondes. E aí a gente sai, a gente vai, tá num projeto e vai para o outro. A nossa essência ficou ali naquele agente? Quer dizer, então, que eu fiz o download da minha essência, coloquei ali no agente, o que eu faço agora? Agora eu vou para o próximo cliente, eu criei o meu próprio concorrente, que é o agente virtual do Marcondes ali. É uma questão um pouco mais complexa, né? E aí eu queria trazer justamente essa pergunta difícil. Como é que você vê isso, Ana? O teu repertório sendo replicado para um agente de inteligência artificial dentro da publicidade, e aí? Cadê o diferencial? Como é que você vai ter que se reinventar de novo? Então conta pra gente um pouco a tua perspectiva, Adri, tua visão sobre isso. Como é que você vê? Eu acho que a resposta, como
é a resposta para toda pergunta complexa, depende. Mas acontece o seguinte, naturalmente depende do tipo de... Acho que assim, o que tá colocado é que as relações de trabalho tradicionais, elas não prevêem esse paradigma novo, né? E aí, é esse período de transição que a gente não... O antigo não é mais, mas o novo a gente também não tem definido, que pode ser, por ser tão turvo, mais complicado da gente navegar. Exato. A maneira como eu navego, pessoalmente, eu tenho uma clareza grande assim, hoje eu empreendo, né? Então, é muito mais fácil para mim quando crio um contrato, quando tem um contrato novo, eu defini no contrato quais são os aspectos de propriedade intelectual que eu quero preservar ali, e eu tenho clareza de que, dependendo do tipo de trabalho que eu vou executar, eu quero sim preservar essa propriedade intelectual. E a propriedade intelectual aqui, gente, caso tenha ficado claro, eu estou falando de um prompt. Isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu vou dar um exemplo prático, por exemplo. A maioria dos bots que eu desenvolvi, prompts para clientes, porque isso é uma das coisas que eu faço, né? Tem uma série de coisas que eu faço dentro desse universo de consultoria de IA. Mas a maioria dos trabalhos em que eu desenvolvi agentes, e esses agentes tinham bots para determinadas empresas, bots principalmente de produção de conteúdo, o meu trabalho foi muito mais entender qual que é o aspecto cultural, assim, primeiro, né, sacar o material de linguagem ali, né, de definição de tom de voz, do manual de marca daquele cliente, e segundo, sacar como eles de fato traduzem isso em conteúdo e aí colocar isso no prompt. Então, o que eu estava escalando não é a minha inteligência de escrever, eu estava escalando a inteligência deles de escrever. Exatamente. Né? Agora, se eu fosse criar um bot da Ana Colunista, para deixar lá dentro sei lá, da Fast Company, para Fast Company escrever meus artigos, aí eu estaria assim escalando o meu jeito de escrever. E aí nesse caso, por exemplo, eu pessoalmente defenderia o estabelecimento de um modelo de uma remuneração contínua. Outros modelos de remuneração que estão em discussão, eles não existem, estão sendo criados em contextos como esse que eu estou exemplificando. Então, pode ser um modelo de remuneração mensal, pode ser um modelo de participação na publicidade, né, que vem daquela matéria que eu estou publicando, pode ser um modelo de participação em lucro. Isso aí, só que aí aí, só para amarrar. A única questão aqui é que eu estou falando de uma negociação que parte de um lugar de leverage, de vantagem, de capacidade de negociar das duas pontas de negociação. Porque eu sou empresária, presto serviço. Então, quando a gente está falando naturalmente de pessoas que trabalham em empresas, a relação de trabalho muda um pouco. E aí, nesse caso, as pessoas precisam ter um conhecimento muito aprofundado, fazer essas discussões aqui, para poder fazer essas discussões internamente nas comunidades, né, nas empresas que elas trabalham. Tanto os gestores precisam estar com isso bastante esse conhecimento e ter uma clareza dessas discussões para poder trazer propostas de retenção de talentos que façam sentido, né, para a equipe, quanto os colaboradores precisam ter clareza dessas discussões para poder negociar esses contextos novos, né? Porque muito mais frequentemente vai ser exigido das pessoas dentro das agências e dentro das empresas também que elas gerenciem agentes, que elas criem e gerenciem agentes. E dependendo do agente que você cria, você está, sim, entregando para essa empresa um conhecimento único. Até aí tudo bem, só que isso precisa estar muito conversado. Combinado não sai caro. Se você, né, você precisa ter clareza disso e precisa estar concordando com isso, né? Então, acho que, e até o teu chefe também. Você como chefe, você como gestor, a gente que gere aqui precisa ter clareza disso também. Porque se a gente não tiver, a gente pega o agente que a pessoa fez e aquela pessoa era um puta funcionário e fala para o próximo funcionário editar o prompt livremente, sem ter, sabe, a clareza do que aquilo significa. Exato. Sacou? Ó, você abriu basicamente a grande discussão, que é: eu vou criar uma nova forma de relação de trabalho. Qual é essa forma de relação? Não sabemos, porque é diferente do que sempre foi. Ao mesmo tempo, num bate-papo com a Adri, ele trouxe um fator ali que você vai lembrar, que é o seguinte: dentro da indústria de tecnologia, e mesmo dentro da indústria de criação,
enquanto você estava ali, aquele material criado, ele tem propriedade intelectual do teu empregador, do teu contratante. Então, eu, como desenvolvedor de software, sou contratado para desenvolver um algoritmo XYZ durante esse meu contrato de trabalho. Eu saio da empresa, o meu cérebro, que foi utilizado para criar, ali continua comigo, mas o que eu produzi é uma relação comercial, fica, né? Quando vai para IA, muda um pouco, porque se o meu, ou seja, este modelo foi treinado utilizando o meu estilo de fazer, é um pouco de mim que fica ali quando eu saio. Essa é a tua discussão. Não, é diferente do meu cérebro que eu levo comigo, é como se com a IA eu deixasse parte dele lá, uma cópia Isso. dele. É fantástico o teu ponto de vista nesse Sim. aspecto. E aí, Adri, como é que a gente contrapõe isso com uma pergunta fantástica aqui do Paulo, que é falar assim, caramba, eu tenho que fazer upskilling da equipe que está lá hoje. E aí pode ser que muitos falem assim, eu nem vou tocar nisso, né? Porque eu tenho medo. Como é que eu faço um upskilling de quem já está dentro dessa nova realidade de IA, em que as ferramentas já estão lá e eu espero que eles utilizem? Eu acho, assim, acho que primeiro muda muito a equação de valor do profissional, né? Perfeito. E Sim. varia muito em função até da maturidade dele. É um desafio muito grande para quem está começando a carreira. A gente começava a carreira fazendo coisas, né? Muito braçais, muito manuais, para pegar o craft, para pegar a prática, Aprender. né? Hoje essas coisas são feitas muito mais rápido e melhor por um agente, né? Por uma máquina. Como é que as pessoas vão aprender? Porque elas têm que chegar, assim, o valor não está mais necessariamente no fazer. Ele tá no repertório, ele está na gestão. Cada pessoa vira um gerente, né? Um gerente de vários agentes que tem que saber pedir prompt, que tem que saber avaliar, curar, ajustar. A primeira preocupação, acho que é essa: como é que a gente forma, como é que a gente traz gente para o mercado. O segundo é ah, se fazer não é tão importante, a capacidade que eu tenho de aprender e de criar o novo passa a ser o grande valor. Ok, eu criei um prompt que faz isso. Agora eu não vou mais fazer isso. Eu tenho que criar um prompt que faça aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Vai ter espaço para todo mundo, né? Quem é muito talentoso, né, vai conseguir potencializar essa criação e dar um alcance ah, gigantesco para isso. Se você não está nesse grupo de grandes talentos, né, qual é o teu valor, né? Você criou um prompt, você sabe fazer 3 truques. Você é um cachorro de 3 truques. Você criou 3 prompts e agora? Exato. Eu concordo com a Ana que isso levanta questões importantes da relação entre, né, o profissional e a empresa, até favorece um modelo de gig economy, em que eu não sou Isso. vinculado a alguém, mas eu vendo o trabalho do meu agente, eu vendo o trabalho do meu gênio e eu me aproprio, né, do ganho que ele traz, mas isso é tudo experimental, né? A gente tá Uhum. descobrindo como Como vai fazer? funcionar e qual é o espaço que vai sobrar para a gente. O que é claro é o seguinte: quem não levar em conta AI ao pensar na sua carreira nos próximos 5 e 10 anos está perdido. Porque todas as carreiras, todo o trabalho vai ser afetado por isso. E aí entra a questão de upskilling, começando pelo mais básico. Assim, como é que você treina alguém para usar AI? Primeiro, dá a ferramenta na mão da pessoa, desafia ela a usar, dá conteúdo ou acesso a conteúdo para que ela aprenda, dá o tempo e até aceita o erro que vai vir com isso. Tem que criar o ambiente correto e dar as ferramentas e o estímulo, né? Criar um ambiente Oi, Ana. favorável para que isso aconteça, né? Eu complementaria aí, Adriano. é, Acho que foi o Marcondes que colocou aqui, você falou também, né? Que o valor não está no fazer, mas no repertório e na habilidade de coordenar. E você mencionou também como é que esse trabalho manual que a gente executou no início da carreira, e até agora, na verdade, foi o que nos formou para sermos excelentes gestores de IA. Então, e os jovens que estão se formando hoje e que já vão começar a trabalhar com a IA, Pular. como que eles não vão fazer esse trabalho manual que os vão tornar excelentes gestores, curadores, validadores de IA? Isso é um problema para a gente, para a sociedade,
para a educação, para o mercado de trabalho, enfim. E aí a minha aposta, que é uma aposta, sempre quando a gente fala de futurologia, a gente está projetando cenários assim inimagináveis, né? Sim. Mas vivemos hoje vivemos muitos cenários imagináveis hoje já, né? A gente já vive eles. Eu acho que o lance é o seguinte, tem até um criador de conteúdo que fala sobre isso, esqueci o nome dele, mas ele fala sobre como o raciocínio instrumental, que é a nossas habilidades técnicas, vai ficar cada vez menos importante. E a nossa capacidade crítica, raciocínio analítico, reflexão crítica, vai ficar muito mais importante. Ou deveria ser assim, a gente, né, fazer esse olhar. E aí, para mim, cara, é o seguinte, a gente precisa formar pessoas com repertório, a gente precisa formar as pessoas em uso de inteligência artificial, mas a gente precisa formar as pessoas em repertório. O que é repertório, cara? Repertório é ler livro, é ler, é ver filme, documentário, é estudar e discutir, é debate, é isso aqui, ó. Isso constrói repertório. E aí eu vejo muito... Tipo, o que vai ser, então, formar as pessoas para IA? Vai ser só dar para elas... não que isso seja pouco, mas vai ser dar para elas ferramenta, né? Vai dar para elas o raciocínio instrumental para elas operarem essas ferramentas, criarem agentes delas, engenharia de prompt, enfim, contorno de vieses. Sim, mas para formar as pessoas para o futuro, é preciso dar para todos nós tempo e oportunidade e espaço para formar raciocínio crítico, para formar essa capacidade de reflexão contextual. E aí é isso, é livro, filme, música, cultura, debate, conversa. E a gente, obviamente, olha para isso e fala assim, caramba, é isso que vai ser a área de formação corporativa, então? Vai ser X horas por semana dentro das grandes, das big techs que são super modernas, vão ter lá X horas por semana de debate, de grupo de leitura? Não sei, talvez. Estava Ou isso discutindo vai essa ser semana algo. com... Oi, fala, desculpa. Não. Ou isso vai ser algo individual, né, que eu vou construir para depois aplicar na empresa. Eu sou muito cético com as empresas te dando isso, porque isso Ah, são escolhas. super! Claro, não, mas eu tô falando isso da seguinte perspectiva. Quando a gente olha, você enfim, já fez gestão de pessoas, a gente sabe que é a mesma coisa quando a gente fala de formação corporativa tradicional. A gente poderia falar assim, vamos deixar as pessoas estudarem AI. Sim. Mas é isso. Então, assim, é esse paradigma. Do mesmo trabalhei jeito que hoje a gente olha. frente. Tanto mesmo, eu trabalhei no Acho que, Mercado Livre, eu trabalhei no acho que alguém Google. tá com. É. Peraí. Pronto. Eu tava essa semana tendo um papo sobre isso, e aí tava falando de como é que a gente pensa educação, então, né? Se eu tenho. Qual que é o valor de você pedir um TCC para um aluno hoje sei lá, vou falar de outra área, tá? Que o TCC é a sua capacidade de conectar diferentes autores, né? Você não precisa criar uma ideia nova, na verdade. Você só precisa, talvez, assim, um TCC válido, uma proposta, uma tese, né, de graduação, pode ser você dar um outro ângulo para uma ideia que já existe. Mas isso é muito fácil fazer com o IA hoje. Qual que é o valor real de um professor pedir uma tese para um aluno? Talvez não exista. O que deveria ser uma tese hoje? Como que deveria ser uma faculdade hoje? Né? Será que a gente vai usar a própria tecnologia para ter um acompanhamento mais próximo desses alunos? Para fazer análise de discurso, de voz? Que significa que esse aluno não vai mais escrever no computador. Ele vai ter que falar. Porque aí a gente vai ver a capacidade dele de raciocinar por voz. E aí a IA vai conseguir fazer essa aferição. Porque, né, se você tem que fazer uma prova oral individual com 60 alunos em escala, só a tecnologia pode fazer isso. Então, muitas vezes também a gente pensa, é muito fácil e é legítimo a gente olhar para a tecnologia da perspectiva, cara, isso aqui vai quebrar tudo que a gente conhece, e vai, mas a tecnologia também vem como a solução para esses problemas que ela está criando, muitas vezes, e pode vir, né, se a gente se propor a pensar dessa forma, se a gente tiver, a gente precisa ser essas pessoas também, né, usar a tecnologia para pensar soluções para os problemas que ela está criando. Assim, é meio utópico, parece meio poliana, mas eu acho que é importante a gente pensar assim. Não é poliana, não, porque está muito alinhado com vários comentários aqui, Ana. E muitos deles falam assim, dá um exemplo você. Quais são, por exemplo, ferramentas que você usa hoje no dia a dia? Se você falasse, tá bom, você falou até uma ferramenta melhor que o GPT.
praticamente, qual que é o teu dia a dia? O que são ferramentas que você fala? Se você não estiver trabalhando com essas 3 aqui, você não vai, você não pode dizer que você está usando IA. Óbvio, ponto Eu de tô vista... falando, eu vou falar por mim, tá? E aí eu tenho que considerar que eu tenho um uso avançado já, né? Meu uso já vem de um tempo. Eu tô usando muito Humanos, que é uma ferramenta que é um agente conversacional. O ChatGPT tem um agente conversacional, mas não é tão bom, é bem fraco. Então, o Humanos é uma ferramenta que cria fluxos de trabalho por linguagem natural, né? Então, eu consigo chegar ali e falar para ele, vamos supor que eu precise fazer um relatório de performance de redes sociais para uma operação de conteúdo que eu estou gerenciando. Eu vou chegar no Humanos, vou pedir para ele entrar no meu perfil do Instagram, vou logar ali, ele vai entrar, analisar os dados de performance, analisar todos os posts, identificar os padrões de linguagem e cruzar esses dados para falar o que funciona e o que não funciona. E colocar isso num relatório com gráficos para mim, ou até publicar um site. Ele vai fazer tudo isso, assim, linearmente, eu deixo ele trabalhando ali. Entre outras coisas mais simples também, eu gosto muito, Humanos, como várias outras IAs, faz pesquisa, mas eu gosto muito da pesquisa que ele faz, eu acho muito boa. Então, tem outras IAs que fazem pesquisa, mas a preferência minha é Humanos. Eu uso bastante o ChatGPT ainda, para várias coisas, estou inclusive testando o browser da OpenAI essa semana. A ferramenta chama Manus, eu vou escrever aqui, tá? Todo mundo conhece ela. Estou testando o browser da OpenAI essa semana, que tem um agente muito bom, inclusive, melhor que o agente do ChatGPT, fica a dica aí. Essa análise que eu mencionei agora, ele faz muito bem, porque ele já está dentro do browser. Então, é bem interessante o que ele pode fazer com análise de contexto, assim. Deixa eu ver o que mais. Qualquer ferramenta de transcrição de reunião. Isso eu não vivo sem mais. Eu não vivo, assim, real, tá? Assim, eu uso o Read AI, mas, assim, todas as reuniões que eu faço muitas reuniões que resultam em planejamentos, né? Fiz uma reunião com o cliente, com as ideias ali, o que precisa, ou em briefing, ou planejamento, ou em proposta. E, assim, seria o trabalho que eu economizo pegando essas transcrições e já colocando dentro do meu agentinho de proposta, o meu agentinho de briefing, o meu agentinho de rascunho inicial ali de planejamento. Assim, é inimaginável. Na verdade, assim, a gente fala, a IA vai te economizar tempo. Então, eu vou dar um testemunho aqui para vocês. IA me economiza muito tempo, só que eu estou fazendo a escolha deliberada de preencher esse tempo com mais trabalho. Então, assim, o que a IA tem me permitido é crescer a minha capacidade operacional como empresa muito. Assim, eu faço um monte de coisa, beleza, mas é a IA que está me permitindo falar hoje. Estou contratando 2 pessoas com salários altos, assim, 2 pessoas sêniores. Tipo, isso seria inimaginável há um ano numa operação minha que é de produção de conteúdo, de consultoria, de planejamento estratégico, né, de canal, de conteúdo, de rede social, enfim. Então, isso aí, mas é uma escolha, né? Eu poderia também, se eu não quisesse ganhar mais agora, eu poderia falar, gente, agora vou trabalhar menos, que a IA tá fazendo para mim meu trampo. E, de novo, trabalho para mim, né? Também tem uma distinção aí, tem que ver como isso vai se traduzir também dentro das empresas. Marcondes, você está mudo. Tá mudo, Marcondes? É o agente, o Zoom tá com a gente aqui automático. Acho que no final das contas não vai existir uma única ferramenta. O que está sendo muito bacana ver é todo mundo usando o cinto de utilidades e achando a sua ferramenta. Você já combinou 3 aqui, provavelmente você usa mais, mas você deu os exemplos das básicas. Quando você vem, por exemplo, pessoal que faz produção, você vê quando sai uma versão nova, o Véu, aí você vê, não, o cara teve a ideia, ele gerou a imagem aqui num framework, aí ele pegou aquilo, fez upscaling do vídeo numa outra ferramenta, aí ele gerou o vídeo no Véu 3, botou o áudio me fugiu o nome agora do gerador de... Eleven Labs. E aí você fala, caramba! E detalhe, o roteiro ele gerou no GPT. Ele fala assim, gera para mim o roteiro aqui, pega aquilo, vai no Véu, o vídeo, faz upscaling no Light, não sei o quê.
Cara, é fantástico quando as pessoas estão se tornando assim fluidas. Fala o seguinte, elas são especialistas, não, mas elas estão pegando o melhor das ferramentas para compor a ideia. Só que a ideia veio porque ela tem repertório. Se tem repertório, ela já visualizou o que ela quer de resultado final. E ela só fez, é o maestro da orquestra, ele só botou os músicos ali para poder tocar a música, a melodia já estava na cabeça dele, que é o que ele quer, é o que quer gerar ali. Tá? Então, acho que isso fecha um pouco desse loop que a gente Tem um discutiu aqui. efeito, Sim, acho que tem um efeito de seniorização, ou seja, aqueles que têm repertório, que têm experiência e conseguem, né, se tornar biônicos, ou seja, né, se integrar com esse tipo de ferramenta, tem um espaço de atuação gigantesco. Conheço muitos profissionais que estão saindo do modelo corporativo e trabalhando Isso. como a Ana, são quase Tony Starks, né? É um ser É isso. humano expandido que consegue fazer coisas que ninguém faria. Eu também, Ana, gosto bastante do Manos, estou testando os browsers, o Atlas que saiu, o Comet, é o futuro, pobre Chrome, se ele não, né, correr atrás. Sabe? Não, e o pior é que assim, eu defini o Atlas da OpenAI como navegador padrão, né? Mas assim, tô com as minhas abas do Chrome abertas. Então, aconteceu que eu fui abrir um negócio novo, abri o Atlas, eu falei, eu vou testar aqui. Aí fui fazer um negócio, fui abrir um site de uma ferramenta. Putz, site, eu queria entender o que a ferramenta fazia. Eu fui, putz, agora é só perguntar aqui. Eu falei, me fala o que a ferramenta faz. Porque assim, às vezes, vocês sabem, né, gente? Às vezes a gente entra no site de uma ferramenta e é muita coisa, assim, querendo me vender. Eu quero saber o que isso vai me entregar. Eu perguntei, ele me falou na hora, eu falei, quero saber o preço também. Aí ele já vai e busca. E aí na hora eu pensei, falei, cara, o Chrome vai morrer. Eu vou matar o Chrome assim, 2 Ele tempos. vai ter que se reinventar. ele Ele vai vai ter que ter que se se reinventar. É, reinventar. Tem Ó, outra, falando... Pode tem falar, outra Adri. ferramenta básica que eu gosto muito, que é o Notebook LM. Notebook, Quer dizer, né? a possibilidade que você tem de selecionar e curar o conteúdo antes e fazer com que ele responda só com base naquele conteúdo para trabalhos que exigem mais precisão, eu não encontrei nada melhor que o Notebook LM. E, ó, e você eu vou vê a mudança fazer. do perfil mesmo. Ai, desculpa, Marcondes, falei. Não, é mudança do perfil. Você vê que agora o Adri falando de uma ferramenta que não existia e que passa a ser uma fonte de trabalho para todo mundo, concentrar em cima do notebook LM. Ai, super. Não, desculpa, gente, é que eu empolgo quando eu falo essas coisas. Às vezes até eu tinha. Eu sou parceira, era sócia e sou parceira do CRIA, né? Que é um curso de inteligência artificial para criativos e tal. E aí, toda reunião que a gente tinha, era eu, o Felipe Pacheco e o Paulo Aguiar, né? O Paulo Aguiar talvez muitos de vocês conheçam, porque é um dos caras que mais criativos de AI hoje no Brasil, produz conteúdo pra caramba, enfim. E aí, toda reunião que a gente tinha, que era pra falar de business, a gente passava 40 minutos falando, não. E aí eu peguei a ferramenta e olha o que eu fiz. Aí eu pus o prompt desse jeito, ó, e olha o que saiu. Mas aí rolou isso. Então, assim, eu empolgo, mas você falou do notebook LM, Adriano, acho que uma dica pro pessoal eu sempre falo, o notebook, ele é a ferramenta que você precisa usar se você tiver que trabalhar com grandes volumes de dados. Não use qualquer outra ferramenta. As pessoas falam, mas eu subi aqui os 70 páginas de documentação, de não sei o quê, no chat GPT não deu certo, ele alucina. Não usa o chat GPT, não usa o Claude para isso, todos eles vão alucinar muito. O notebook LM, não, ele não alucina com grandes volumes. Então é legal você, e aí ligando com outra coisa que vocês falaram, ferramenta de AI, gente, não é, assim, ó, é a mesma coisa que eu te falar, que é melhor, um carro ou uma bicicleta? Depende. Depende. Depende do que você está querendo. E ferramenta de AI é a mesma coisa, não tem Mesma uma coisa. ferramenta melhor para qualquer coisa. Tem algumas ferramentas muito boas e é sempre você combina várias, porque também é isso. Eu vi ali um vídeo incrível, a marca tal fez, e as pessoas, meu, que ferramenta você usou? Fala pro criativo. E essa não é a pergunta. Na verdade, o que eles usaram ali foi várias ferramentas e um grupo muito incrível de criativos operando essas ferramentas, né? Mas aí falando do navegador do OpenAI, só para finalizar aqui, porque acho que tem muito a ver com a discussão de agente que Marcondes e Adriane trouxeram ali nas aulas, a primeira parte da Masterclass, eu estou testando ele agora justamente para fazer uma análise, né? Então pedi para ele entrar no meu perfil de Instagram ali e fazer uma análise. Aí ele trouxe essa análise por escrito. E aí eu falei, queria uma coisa mais planilha. Só assim. E eu fiquei bem impressionada, porque o que ele fez sem eu pedir foi, ele já... Eu achei um pouco invasivo, para ser sincera, mas vou dividir com você. Eu não... Ele já tinha... Ele transportou os dados do meu Chrome de login. Então ele já estava logado no meu Gmail.
e no meu Google Drive. Ele abriu já a minha planilha do Drive, nem perguntou, tipo, onde eu quero fazer. Não, assim, eu quero mais uma planilha. Ele, beleza, já, quando vi a minha planilha do Drive já estava aberta, ele já pondo os dados ali. Então fica aí, acho que tem essas discussões também que para mim são bem importantes, assim, de como eu desenho meus agentes. Eu desenho meus agentes com bastante interferência. As pessoas às vezes desenham os agentes com uma missão e deixam ele escolher como vai chegar lá, né? E aí tem Exatamente. riscos, né? Tem um outro É ângulo que, isso. que eu acho que vale a pena comentar também, que é a gente está falando de como isso muda a publicidade, mas isso vai mudar o consumidor, né? A maneira como as pessoas tomam decisão de compra, a maneira como elas executam a compra vai mudar completamente. Agora o Chat GTP lançando esse Commerce Connect, eu vou fazer as compras diretamente dele, a minha jornada inteira, né? Desde o discovery de produto até a execução e o pagamento ocorrendo dentro de um ambiente de modelo de linguagem. Qual é o espaço que você tem para publicidade aqui? Qual é a capacidade que o publicitário tem de afetar o modelo de linguagem? Já estão sendo uma série de índices, né, de como a minha marca é vista pelo ChatGPT, de como a minha marca é vista pelo Gemini, e começa a aparecer toda uma estratégia de geo, né? Generative Engine Optimization, como é que eu crio conteúdos que influenciem. Então, eu vou tá usando AI para fazer publicidade para AI ler, para influenciá-la, para que ela, no final, decida a favor da minha marca. Isso tem um impacto disruptivo monumental, não? Isso é Com SEO disruptivo, pro chat Adri. GPT, né? Totalmente disruptivo. Vai ser, ó, afeta o SEO, afeta a estratégia de posicionamento, planejamento, mensuração, efetividade, porque não é mais de humano para humano, é de uma IA gerando para outra IA avaliar no meio do caminho, antes de filtrar, ou seja, antes de eu comprar, eu quero que a IA filtre para mim. Então, é igual o que está acontecendo hoje no LinkedIn, pessoal. O fenômeno que está acontecendo hoje no LinkedIn é o seguinte: as pessoas estão publicando vagas geradas por IA, as pessoas estão se aplicando para várias delas, usando textos gerados por IA, formatando o currículo por IA. Na hora da entrevista, tem uma IA fazendo a primeira entrevista e literalmente fazendo perguntas que qualquer recrutador faria. E para você sair bem na entrevista, você consulta o ChatGPT para dar as melhores respostas. É IA fazendo entrevista para IA selecionar. Tá? Assim, existe já uma preocupação em relação a isso. Tem. E daqui a pouco é a IA contratando a outra IA. Isso não existe. Mas isso é o que vai acontecer, na verdade, né? Já está acontecendo, Adri. Não, isso vai Vocês falaram. além. Isso vai além do mundo digital. Eu não sei se vocês experimentaram já, eu sou geek. Aquele óculos novo da Da Meta. Meta, da Ray-Ban, com as câmeras e tal. A capacidade que ele tem de entender o mundo real. Aquele vídeo que a gente viu, o que que é isso? É um alto-falante, etc. Você conversar com o teu óculos e ele te ajudar a interpretar o mundo e colocar um layer de data sobre o mundo é impressionante. Está no começo, não está pronto, mas você projeta isso há alguns anos, o teu processo de compra no shopping vai mudar, porque você vai saber o preço disso em qualquer lugar, você vai saber a qualidade, as pessoas reclamam desse produto ou não. Ou seja, a nossa profissão como publicitário, né, nos próximos anos vai atuar num ambiente desses, não vai atuar num ambiente anterior. Então, eu não preciso da AI só para fazer variação de banner, né, ou para criar texto de post, porque as pessoas vão comprar diferente, vão decidir diferente. Preciso entender como elas vão proceder, como vai ser o processo de influência e decisão, para aí sim poder aplicar bem a AI. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Sei que o tempo ele voa, né? Isso que o Adriano falou agora é profundo. Por quê? A frase do Peter Drucker lá: a gente não vai conseguir olhar o futuro, a estratégia falha no futuro se eu tiver com o pensamento do ontem, que essa nova forma de comprar e fazer diferente. Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, né? Filmes. O que é comum no filme, desde o filme mudo, o filme do Charlie Chaplin, o que era o encantamento do Charlie Chaplin, né? Aquilo que ele fazia, mas sempre tinha uma trilha sonora. Então, a trilha sonora, ela sempre traz o aspecto chave de qualquer filme, peça publicitária, ao longo do tempo. Esses dias, eu vendo essa quantidade de ferramentas de IA gerando música, gerando trilha, jingle. Vamos pensar nisso que vocês acabaram de falar, que é o repertório. O que vai ser o diferencial de um grande produtor musical hoje? A questão do repertório.
Porque se ele só pedir para repetir aquilo que já existe, ele vai ser uma cópia de estilos de pessoas que já existem. Nunca vai ter um novo. E aí, eu tenho um exemplo que eu amo. Nas horas vagas, eu sou músico. E aí, vou trazer para vocês aqui esse exemplo que representa. Se você pegar hoje, aqui na tela, tem o Hans Zimmer, né? Para quem conhece, o grande produtor das maiores trilhas de Hollywood dos últimos tempos, um novo John Williams, se a gente pode dizer assim, trilhas de Piratas do Caribe, trilhas de Tenet, outros grandes sucessos, Rei Leão. Esse é o estúdio dele. O que vocês notam aqui de diferente nesse estúdio? Vamos ver se aqui no chat, porque esse vai ser o exemplo que eu vou trazer dessa visão desse profissional que vai navegar para o futuro, que é exatamente o que a Ana falou. Então, colocando aqui no chat, o que vocês estão vendo de diferente aqui no estúdio? Deixa eu até mover aqui a telinha para ver o que vocês estão escrevendo aqui no chat. Deixa eu trazer para cá, e aí vocês vão continuar vendo o Hans Zimmer. O que vocês estão vendo de... O que chama atenção no estúdio aqui? Pode escrever aqui no chat. Pode falar também, Adri e Aninha. O que vocês estão vendo assim que chama a atenção do estúdio aqui do Hans Zimmer? Cadê os músicos? Cadê os músicos? Segundo, o que vocês estão vendo aqui de diferente também? Alguém, acho que o Alexandre colocou quantidade de dispositivos. Parece um muito servidor botão, de... né? Tem muito... parece uma sala de servidor. Uma sala de servidor. A Cris colocou falta instrumento, ótimo. Opa, ó o Plínio. Cara, é isso. Tem muita coisa vintage. Deixa eu parar aqui. Opa, o Fernando matou a charada. Várias tecnologias de épocas distintas. Pega o que a Ana falou. Manus, OpenAI, Notebook LM, Eleven Labs, tudo isso. Vocês estão vendo aqui, tem um Moog aqui escondidinho aqui, um dos primeiros sintetizadores da década de 60. Você tem aqui um workstation digital moderníssimo, equipamentos de... Aqui o Moog escondidinho aqui, desculpa, tá aqui na caixinha. Primeiro, ele não usa os músicos na composição principal, ele usa sintetização de orquestra. Orquestras que são gravadas em estúdios na Alemanha, de alta definição, em que ele pega todos os instrumentos, o violino, o baixo, em altíssima definição, e sintetiza isso, e ele usa nas composições dele. Eu vi que o pessoal colocou aqui o Dark Knight, ele faz isso com o Dark Knight. Ele tem uma orquestra, para chamar de sua, guardadinha lá ali no digital. Ele tem instrumento vintage que traz o elemento analógico para a composição que faz diferença. Ele também toca bateria, ele toca guitarra, ele faz as gravações e saem aquelas trilhas fantásticas que marcam a história. Para mim, ele é a representação desse profissional do futuro. Por quê? Ele tem as melhores peças de orquestra sem ter orquestra na casa dele, mas ele tem a ideia, ele tem a trilha, ele experimenta, ele vem com uma ideia. E o briefing que vem para ele, vamos pegar o último, que assim, é um exemplo fantástico, quando chegam para ele e falam assim, olha, eu quero que você faça uma trilha de um pai que vai se despedir da filha. E ele não dá mais briefing nenhum. O diretor fala, é isso que vai fazer a trilha. E ele criou uma trilha fantástica para o filme do Matthew McConaughey, que eu estou esquecendo o nome aqui agora, que ele vai lá para o espaço, gente. Minha nossa, agora deu um branco aqui. Me ajudem, vocês especialistas dos filmes. Interestelar, ótimo. E foi a trilha do Interestelar. O briefing foi um pai e uma filha, e vai se despedir da filha, cria a trilha. E está feita a trilha. Então, pessoal, isso que a gente traz aqui no Hans Zimmer é essa nova visão de combinar várias tecnologias, mas aí agora para fechar. O que é o diferencial aqui nessa foto e nas trilhas? São os equipamentos ou é o Hans Zimmer? É o Hans Zimmer. Não são os equipamentos. Não são essas tecnologias. Nessa hora, ele se torna igualzinho o Hermeto Pascoal, que pega um fio da barba dele e consegue fazer uma música tocada em cima de um fio de barba. O que une o Hermeto e o que une o Hans Zimmer? São seres humanos, artistas de repertório incrível, que eles vão fazer a magia acontecer na tecnologia mais moderna possível ou num fio de barba. Então, só para a gente fechar aqui o loop de que a essência do que a gente está falando numa aula de inteligência artificial apontada é a autenticidade, é o repertório que a Ana comenta, essa facilidade que o Adri fala que a gente tem que se preocupar com essa nova geração que não tem esse repertório, como é que eles vão fazer esse gap, cobrir esse gap de repertório. Pessoal, se deixar, vai para 1 hora, meio-dia, 1, 3, porque vai longe. Mas a gente preparou isso no curso, tá bom?
Então, a gente gostaria de agradecer vocês. Passo aqui um tempinho para a Jo. Adri, E muito, muito obrigado pela parceria. Obrigado a Ana, vocês, obrigado, Ana. fantástico os insights que vão estar gravados aqui. Quem teve na Masterclass, teve uma aula com a Aninha, com a Adriana aqui falando. Pessoal, guardem isso e devolvo o tempo aqui para o time do IAB, a Jo. Muito, muito obrigado, pessoal, pela paciência de ter ficado com a gente até aqui. Ai, gente, foi ótimo. Nossa, só tem elogios no nosso chat. Hoje o chat, ó, pegou fogo. Falei que ia ser bastante animado essa segunda parte, gente. Obrigada aí por vocês terem ficado. E, né, para agradecê-los, nós temos uma surpresa. Todos os Opa, inscritos na Masterclass terão 30% de desconto no curso de A. tá É vendo? óbvio, né, que a gente ia fazer uma promoçãozinha aqui e tal, para que vocês possam participar, que vocês possam estar com a gente no dia 11 e 12 de novembro. Vocês viram, tem muito assunto, tem muita coisa ainda para a gente desmistificar, aprender. Adriane Marcondes, né, acho que a gente já deu uma palhinha para vocês aí, tem muito mais para dizer. Então, fica aqui. Como usa esse desconto? Vinícius, nós iremos encaminhar um e-mail para vocês, para todos os inscritos, com um voucher, tá bom? Então, vocês vão poder fazer a inscrição com esse voucher. Jô, não chegou? Não tem problema. Encaminha um e-mail para educação@iabbrasil.org.br, que a gente encaminha para vocês, ok? Entre em contato, nos ache, eu e Estela. Nós iremos encaminhar o voucher para vocês de desconto. Sim, a aula está gravada, Carol. Vai ficar disponível no site do IAB. Divulguem esse conteúdo, assistam novamente. Um monte de dicas que a Ana trouxe, né? É manos, é não sei o quê. Muita coisa para aprender, né, gente? Vai ser assim sempre. Se eu, né, não quero plantar aqui a discórdia, mas é isso aí, tá? Gente, o desconto, o valor associado já tem um preço especial. Alguém perguntou dos 30%. Já tem um preço especial para vocês, melhor do que o 30%, eu garanto. Então é mais aqui para os não associados, tá bom? Olhem lá, vejam direitinho para que vocês possam participar. Ok, gente? Bom, queridos, Adriano, Marcondes, Ana, brigadíssima. Vocês foram ótimos. Eu acho que era Valeu, exatamente gente. isso que a gente queria, né? Falar de IA, trazer aqui os nossos desafios e oportunidades, e vocês foram excelentes. Muitíssimo obrigada. Como eu disse, só tem elogios aqui no chat, vale a pena dar uma olhadinha. Muita gente aí agradecendo pela aula. E é isso, meus queridos, com isso nós fechamos aqui a nossa Masterclass, Obrigado, tá? pessoal. Bom almoço. Bom almoço, Exato, pessoal. Ótimo final de exato. semana, juízo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.